Nossa convidada de hoje é empresária, palestrante, escritora, especialista em desenvolvimento humano. Há cerca de 40 anos tem auxiliado pessoas e líderes que buscam evolução em suas vidas e carreiras. Hoje discutiremos estratégias para promover uma vida mais equilibrada e lidar com os desafios emocionais. Além disso, exploraremos a importância do perdão, do autoconhecimento, do amor e da busca pela felicidade no trabalho. Com vocês, Heloísa Capelas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é palestrante e se chama Heloísa Capelas. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui, muito obrigada. E a gente também, por você ter aceito o nosso convite. Muito bacana. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, Heloísa, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes também. Que bom. Minha querida, vamos lá. Você tem uma jornada profissional longa. Tem. Né? E cheia de... vida longa, né? Vida longa e jornada longa, né? Exatamente. E você foi tomando um rumo de quem foi buscando ferramentas para se ajudar. Em algum momento, isso começou a vazar e ajudar os outros. É isso? Foi, isso mesmo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua jornada profissional. Bom, eu trabalhei no Banco do Brasil, né, por 20 anos. A gente vinha de uma família bem pobre, né? Um monte de gente, 4 filhos, pai e mãe, com muito pouca grana. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Então, com 15 anos, eu trabalhei no Banco do Itaú, até entrar no Banco do Brasil aos 18. Concurso? No Itaú, não. Itaú no Brasil. Mas no Você Banco começou do como Brasil. aqueles adolescentes aprendiz, né? Hoje seria, né? Seria hoje aqui, assim. Na época, não. Era já tudo funcionário profissional, mesmo, né? Porque já podia, 15 anos já podia tudo, trabalhar. né? Hoje já é mais diferente. E eu trabalhei 3 anos lá. O meu pai era um cara muito bravo, mas ele era um feminista, né? E ele dizia, minhas filhas vão ter que trabalhar num lugar de funcionário público, onde elas podem fazer carreira, podem trabalhar pouco, podem ter salário e não precisa de marido. Depender de marido, Isso. né? E assim foi, né? Ele era muito bravo, portanto a gente tinha que obedecer. Minha irmã, ela era a inteligente. Eu tinha o QI mais baixo. Então ela Segundo entrou. a métrica dele. A da minha mãe. Ah, Principalmente da minha mãe. bom, A minha mãe bom. dizia que eu não ia dar muita coisa porque eu tinha o QI baixo. E a minha irmã já passou no banco. Ela tem 3 anos a mais que eu. Ela já estava, portanto, obrigatoriamente eu tinha que entrar. E, de fato, eu entrei com 18 anos no Banco do Brasil. E lá fiquei. A pergunta não era nunca se você é feliz. A pergunta é se você tem emprego. Você não tem sou emprego. feliz, mas tenho marido. Uma coisa assim. E Ou aí tem eu tinha emprego. né? No meu caso, eu tinha emprego, tinha salário. E aí, os 4 trabalhando, a gente sustentava a casa. Ficava mais fácil para os meus pais, enfim. E lá fomos nós. Com 18 anos, na mesma época que eu entrei no banco, eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento. Mas motivada por quê? Porque isso não A era uma vida coisa tão familiar comum. Porque não era comum naquela época isso. Não era E não você é, falar até assim, hoje mãe, ainda é difícil. quero fazer um curso de autoconhecimento. Não. É porque era um caminho religioso. É isso que eu pensei, porque isso já tinha mais ou menos na nossa era um época ali. caminho religioso. Tipo que aqueles propunha... encontros que fazia você se encontrar com Deus e tal, e se era conhecer. Uma coisa mais ou menos assim. Um pouco mais séria, assim, um pouco menos religiosa, mas dentro de uma instituição. Desse propósito. Então, foi fácil para mim, porque a minha família já era religiosa, eu já frequentava, e aí era entrar. Eu tinha uma vida familiar super complicada, essa história da minha mãe, preferi minha irmã, e sempre na comparação, e eu era sempre
pior, né? Vocês eram 4, mas assim, sua irmã mais velha? Tá, depois você. Depois o meu irmão. E você foi a última? Não, terceira. E aí tinha um outro irmão mais novo. Tá. A minha mãe perdeu uma menina na hora de nascer. Uhum. Um ano depois nasceu a minha irmã, essa minha irmã viva. Ela foi tudo para minha mãe. Com certeza. Né? A compensação, tudo. E lá ela ficou nesse lugar até minha mãe morrer. Tadinha, deve estar nesse lugar ainda. De ser perfeita, de fazer tudo. Imagina, a minha irmã teve a pachorra de gabaritar um boletim de final de ano, sabe? Tudo 10. Desaforo, né? Não dá pra concorrer com uma irmã dessa. Eu tenho pena dela, porque ela... foi ela. Porque por muito tempo ela teve que ficar nesse lugar. Muito tempo. E coitadinha nem sabia o peso que ela carregava ali. Ela hoje sabe, também por buscas e tudo mais, mas ela conta mesmo que... E foi impossível agradar minha mãe. A gente não atende a expectativa dos pais nunca. Nunca, né? Nunca. Mas a da minha mãe, que era super exigente, a tadinha foi até a morte da minha mãe o ano passado, na tentativa de agradar. Então é uma coisa muito forte, cuidar, agradar, né, da filha mais velha. O meu irmão era o arteiro e o meu irmão caçula era o doentinho. Uhum. Ele nasceu estrábico, minha mãe com muita culpa, e tudo nele dava difícil. Todas as doencinhas que a gente tinha, dava só uma passadinha. Ele quase morria. Uhum. E aí ele foi o mimado também. Mimado, doentinho, caçula e tal. E eu estava meio sem lugar ali naquela família. E eu fui ser a mentirosa. Uhum. Eu fui arrumar encrenca. Uhum. E aí tudo eu mentia. Tudo eu mentia. Eu mentia para um, eu mentia para outro, eu punha um contra o outro. Olha, foi uma confusão que eu fiz. Mas por que a utilização da mentira como Porque o meu pai era mentiroso. Mecanismo de... meu pai era um contador de histórias. Entendi. Entendi. E aí ele contava história. Eu também. Entendi. Eu só Você contava história. Você aprendeu uma maneira de se destacar. De alguma forma. Meu pai era brilhante, ele era um encantador de crianças. Uhum. E eu também fui contar história. Uhum. Eu era do meu pai, né? A minha irmã era da minha mãe. E eu era do meu pai. Então, eu tinha que segui-lo. Foi ótimo. Ele me ensinou um monte. Mas tinha o preço. Uhum. Porque ele era o bravo, ele era o dono da casa. Sabe aquela coisa? O pai, chefe, aquela... E aí, filho preferido desse homem bravo é muito difícil, né? Porque a bronca vinha mais, era mais difícil. Então, o sistema familiar era muito complicado. E eu construí uma infância eu ajudei bastante a complicar mais, porque eu passei a ser inconfiável. Uhum. E aí era café com leite, desqualificada. A minha mãe tinha uma raiva porque ela pegou todas as mentiras. Uhum. Claro que a minha intenção era essa, né? Que ela pegasse as mentiras para eu poder chamar a atenção. Era um lugar. Sim, claro. E era um lugar que eu ganhava da minha irmã. Claro que eu estou contando isso agora. Sim, mas não foi tão fácil sabendo, né? Com muito autoconhecimento. Mas na época eu não sabia. Eu só estava atrás de amor. Uhum. E a minha irmã era o máximo. E aí eu não aguentava que eu ia ser o mínimo. Uhum. E eu acabei sendo a pior. Não, eu fui para um oposto. Mas em destaque. Mas em destaque. Na mesma posição o meu nome. Exatamente. Alguém e não falava. dela. Uhum. Porque ela era bacana tal, mas a gente comenta o bandido, né? Uhum. Então eu era comentada na festa, eu que era comentada. Minha mãe queria... Por que a Heloísa? Vocês não sabem o sacrifício. Heloísa apronta tudo. Essa semana vocês não sabem o que a Heloísa fez. Então... Foi um lugar que eu achei na minha casa. Era todo mundo muito forte, o meu irmão muito doentinho, a minha irmã muito maravilhosa, o meu irmão muito arteiro e eu fui muito mentirosa. Pronto. Aí eu falei, tem uma família. Os papéis estavam dados. Todos arrumadinhos, né? Eu pertencia àquela família e era amada por ela. Só que amada daquele jeito, né? Como todos. Depois, mais tarde, eu vou entender. O Bob Hoffman nos fala de um amor condicional, o amor do si. Né? Que o amor incondicional, que é o amor próprio, é um aprendizado, é um exercício.
Porque o que a gente aprende na infância é o amor do si. Se você se comportar, se você lavar a louça, se você dormir cedo, se você não chorar. E aí a gente ama desse jeito. Então, para mim era muito... Eu fiquei num lugar ruim. E eu fui me dar conta disso na adolescência, porque daí eu me destacava, eu era uma menina bacana, mas completamente invalidada. Uhum. Era um lugar muito desagradável. Aí, quando surgiu essa oportunidade, era o líder da organização religiosa que ia fazer. Era só para adultos, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu falei, Opa. adulto eu. Uhum. E fui sozinha, assim, os meus pais não se interessaram. Não, se interessaram depois, porque eu fiz tanta mudança na minha vida. A minha mãe dizia que eu era uma lagarta e que eu virei uma borboleta. Fez a azul metamorfose de total. bolinhas cor-de-rosas. Porque eu parei de mentir. Uhum. Eu percebi que era só para encher as paciências, era só para ter o lugar de destaque. Eu falei, ai, gente, é tão cansativo esse negócio, eu vou. Não, mentir eu vou dá ser trabalho, legal. né? Dá Muito trabalho. trabalho. Para o Muito. cérebro é muito trabalhoso. E como eu tinha que melhorar, né? Porque as mentiras básicas já tinham sido todas Esgotadas. contadas, eu tinha que melhorar, me dava muito mais trabalho. Aí eu falei, ai, gente, que bobagem, eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou pelo menos cuidar da minha vida, né? Então, aí foi lá fazer. foi uma coisa de autoconhecimento que me encantou. Uhum. Mas foi só. Eu fui ser a filha certinha. Ah, tá. Então, o que é para fazer dentro desse sistema? Então, é para trabalhar, é para falar a verdade, é para pagar a conta. O meu salário todo era da minha mãe. Eu só ficava com as horas extras. E aí eu trabalhava muito para ficar com as horas extras. E eu fui indo. Aí me apaixonei, Uhum. casei, porque é assim, né? Dentro do sistema, Sim. você vai seguir. Uhum. Com 22 anos casei. Com 25 tive minha primeira filha, que foi o momento mais espetacular da minha vida. Eu casei apaixonada, eu tinha um casamento super legal. Então eu entrei nos eixos. Eu Ficou dei tudo certo. meio alinhadinho. Uhum. ali. Eu dei certo. Porque eu trabalhava no Banco do Brasil, meu marido era médico. Então, assim, Tava deu tudo tudo- certo. É. Eu tinha uma filha maravilhosa, sensacional. Aí eu resolvi engravidar logo em seguida, porque eu falei, bom, agora eu queria ser empreendedora. Para falar a Uhum. verdade, eu sou muito, né, vambora. Mas no banco eu não podia. De No jeito banco nenhum. você segue as regras. Isso É. mesmo. E senta atrás da fica cadeira e vai ser quietinho. escriturária. E eu não podia sair do banco. Eu Que era tinha- garantia. É, a eu garantia tinha a do instrução emprego. do meu pai, né? Eu não Uhum, podia sair de sim, lá. Sim. E então eu resolvi empreender na família. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou montar uma família bacana. Eu tenho tempo, eu vou ter um monte de filho, enfim, vou Empreender na família, Eu tá. vou empreender. Uhum. Mas eu também não sabia que eu estava fazendo isso. Uhum. Tudo isso eu estou contando com 30 Claro, anos já de- analisado, né? Analisadíssimo. Mas eu fui lá. E aí, meu marido não queria filho nenhum, mas eu vou lá, Uhum. convenço, primeiro a Beatriz. Aí, quando a Beatriz tinha 1 ano, vamos pro segundo, porque eu precisava de tempo, né? Se eu queria ter um monte de filho, tinha Sim, que ser logo. não podia dar espaço. E a minha mãe, em 6 anos, ela teve 5 filhos. Nossa. É. Era Uhum. um na mão, um no colo, um na barriga. Uhum. Eu falei, eu vou fazer igual, eu tinha modelo, né? Sim. Também não estou sabendo que eu estou fazendo isso. A única diferença é que eu queria só mulheres, Uhum. porque meu pai era um feminista. Uhum. Então, bota a mulher no mundo. E aí, engravidei de novo com 13 meses. Quando eu estava grávida de 7 meses, a Beatriz não dormia. Ela me A deu tua um primeira trabalhão, filha. a primeira. Uhum. Ela dormiu 6 meses. Depois dos 6 meses, ela não dormia mais. Numa noite, ela passou mal, não. Ela ficava conversando a noite inteira. Às 6 horas da manhã, ela pegou no sono. Aí eu voltei para a cama e era a hora de acordar. Que eu entrava às 7 no banco. Aí eu falei assim para o meu marido, eu não vou. Você telefona lá. Hoje eu não vou. Eu vou dormir. E ele tinha que sair. Uhum. Eu virei do lado e dormi. Porque eu tinha ido deitar às 6 da manhã. Quando foi 8:30 da manhã, a Beatriz acordou, fui lá.
dar mamadeira, brincar, ver se estava com gripe, com febre, porque tinha sido uma noite mais do que as outras. Eu estava com ela no colo, dando a mamadeira, ela teve a primeira crise convulsiva. Nossa. E você sozinho com ela? E grávida de 7 meses, eu com aquele barrigão com ela. Assustadora. Ela virou o olhinho, ela ficou roxa, ela ficou dura. Eu achei que ela tinha engasgado. Foi desespero. Desesperador. Peguei ela no colo, saí correndo pelo apartamento, fui batendo, era quatro portas. O do meu ladinho abriu a porta, eu falei, nisso ela estava voltando. Eu nunca tinha visto uma crise convulsiva, eu achei que ela tinha engasgado. Ela estava voltando. Falei, calma, não é nada, ela só engasgou. Foi pro colo dele, Eu corri para dentro de casa, liguei pro meu marido e falei assim, ele era médico, pediatra. Claro. Ainda é, né? Liga, volta para casa porque a Beatriz está morrendo. Um vizinho chamou, pegou no telefone, não, Pires, calma, não foi nada, tal. Mas ele, um pediatra, ele voltou sabendo que ela já tinha tido uma crise convulsiva. Bom, pegamos o colo, fomos pro Einstein, que a gente mora em São Paulo. O Einstein ele trabalhava lá, ele era neonatologista de alto risco. Ele só pegava bebê doente na sala de parto. Era a especialidade dele. Ele já, né? Sacou. Mais ou menos, vamos embora, vamos ver o Mariano, que era o pediatra dela. Nós chegamos, ela estava boa. Brincando, rindo. Tinha acabado a crise. Eu falei, bom, passou. No que eu vou contar para o médico, eu falo, então ela teve outra. Novamente. Eu falei, foi isso, aconteceu isso. Ela já foi internada, ela ficou uma semana no hospital, fazendo todos os testes, exames, nada. Não encontramos nada. Saiu medicada, vai para casa. Falei, mas e se ela tiver uma crise? Não vai ter mais, porque tá medicada, não tem nada. Eu botei o pé em casa. Ela fez uma crise. Outra. Por um mês, foi um tal de dar remédio, tirar remédio, dar remédio, tirar remédio. Aumenta a dose, diminui a dose, tira esse, põe aquele, porque ela não parava de convulsionar. Nossa. E quando eu sem infecção, sem nada? Nada. Nós Zero. Achamos uma alteração no cérebro dela com 5 anos de idade. Ela tinha 1 ano e 8 meses. Era tudo micro. Não achava. E nós tínhamos menos recursos. Sim. A ressonância ainda nem existia. A ressonância veio para o Brasil em 98. Ela existe desde 95. Era 82 naquela época. 84 naquela época. E aí, bom, fizemos com tudo. A gente tinha todos os recursos, porque o Pires era amigo do hospital inteiro. Era só fazer. Não achamos nada. Voltamos. Bom, um mês depois ela entrou em estado de mal epilético. De mal epilético, exatamente. Que ela perigosíssimo. Teve 8 crises subentrantes, uma dentro da outra. E ela ficou hemiparética, ela ficou paralisada do lado direito. Ela era destra. Nossa. Ela ficou paralisada do lado direito e praticamente em coma. Foi internada. Ficou no meu colo, eu não deixei ir para UTI, não deixei nada. Você, essa altura, já estava parindo outro. Estava com a de 8 meses. Bom, não sabemos o que vai acontecer, o que aconteceu com a cabecinha dela. Não vai andar, não vai ver, não vai falar, não vai... Um monte de coisa. Falou, fez tudo e ficou esquisita. Ela não... Ficou esquisita, mas ótimo. Mais aéreazinha, né? O neurologista dizia assim, mas ela só esqueceu, vai voltar tudo. Ficou esquisita só. Um mês depois nasceu a Estela. Para minha alegria, porque era outra menina, era o que eu queria. Eu não sabia, porque a gente não tinha ultrassom para ver e tal. Quer dizer, até tinha, mas não deu para ver. Fiquei super feliz, mas a Beatriz não parava de convulsionar. Meu Deus. Então a gente curtiu um pouco a bebê, um pouco corria atrás da Beatriz. Não parou, nunca parou, ela convulsiona até hoje, ela tem vai fazer 42 anos. Foi uma confusão. Eu e meu marido, a gente brigava tanto, porque ele é um médico e eu a louca. Eu queria curar minha filha.
Verdade. E ele também se sentindo impotente, né? Impotente, pediatra. Numa profissão que ele é Deus, né? Exatamente. E se ele estivesse numa outra área, ainda ficaria melhor. Mas ele estava na área da filha dele. Então, tanto que ele mudou de área. Né? Claro. Hoje ele é... Porque ele foi se sentindo... Ele foi se especializar em finanças de hospital. Ele foi fazer sair viabilidade mesmo, financeira. Porque não dava. Então, hoje é médico e tal, mas não é. Sim, né? É mais um médico administrador, médico, digamos assim. Ele cuida de hospitais, é o negócio dele, não é de gente. Não de gente. E muito menos de criança. Ele não deu conta, a gente sabe disso, né? Ele mesmo conta. E eu atrás de tudo que me davam lá para... melhorar. Simpatia. Fui em todos os templos religiosos. Todos. Sim, claro. Toma passe, vai fazer jurei, vai no céu, tudo. Olha, porque se você for lá... Você vai ter essa resposta. Se andar de joelho, se der 3 pulinhos, e se... Você queria curar sua filha. Eu vou. Tem um médico no Paraná, não sei das quantas, que é especialista, inventou um remédio. O Pires queria me matar, porque ele era louco. Que remédio era esse? Inventou remédio. Você tá louca. Mas eu ia lá, fui no Arigó, fui no Chico Xavier, fui no tudo. Que dissesse que podia melhorar sua filha. No Amazonas tinha uma raiz, não sei das quantas, lá fui eu e o Pires querendo me matar. E eu ia. E nada adiantava. Nem o remédio alopata, nem as possibilidades não alopáticas. Só que o remédio alopata mantém ela viva. Porque impregna o cérebro e vai deixando ela em condições de vida. As outras tentativas a gente não sabia. Mas eu não sabia nada disso. Eu queria curar minha filha. Você foi na fé, né? Eu fui... Uma busca... Desespero de mãe. E a outra coitadinha que tava Foi lá? ficando pra trás, tadinha. Era um pacote que eu levava pra tudo quanto era canto. Tadinha de Estela. Coitada. Hoje ela mora em Bristol, na Inglaterra. Ela é genial. E aí eu tive uma gênia. Olha só, a gênia. Puxou a tia, não você. Pois é. A primeira me puxou. Porque ficou da sentimental. No primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Meu Deus. Eu fico imaginando, foi difícil também para Estela, né? Porque essa irmã que tem uma coisa que ninguém sabe e que tem todos os cuidados, mas ao mesmo tempo... E eu aqui... Muito inteligente. Foi buscar as habilidades dela pra sobreviver. Ela foi fazendo a vidinha dela, porque não podia depender da mãe nem do pai. Hoje ela ela cuida ela é responsável por um projeto de violência doméstica em 5 continentes. Ela é a responsável. Ela é disputada na Inglaterra. Ela continua genial. Foi o que ela disse, mãe, só sobrou isso. É isso que eu tenho. Porque foi muito difícil. Não teve um aniversário que na hora do parabéns a Beatriz não convulsionasse. E daí estragava tudo, porque é muito feio. Sim, uma convulsão é muito feia. Não dá para disfarçar. Não. Ela cai, ela desmaia, ela treme, ela baba, perde, ela fica toda roxa. O controle, né, da urina. Então, assim, fica todo mundo muito triste. E desesperado, né? Porque parece que vai morrer. Exato. Hoje a gente já... Sim, mas tá mesmo calejado. assim é difícil de ver. Muito ruim, né? Pro há 20 leigo dias que atrás nunca eu fiz viu. um open house, porque eu mudei de casa, e os meus amigos estavam lá, e ela também, sentada na mesa, toda feliz, conversando do jeitinho dela, e ela não tem convulsionou. Meu Aí Deus. até restabeleceu o ambiente, porque a energia... Fica todo mundo tenso, né? É muito ruim. E era isso que a gente vivia com as crianças pequenas. Então, o meu casamento estava indo pro saco, assim, bonito. Direto. Eu não sabia o que fazer com as duas. E teu projeto de vida, de empreender na família. Tava, né? Indo pro saco também. Esse empreendimento... O Pires fez vasectomia. Sem eu querer. Tudo menos isso. Porque ele falou, quero qualquer coisa menos filho. Né? Se eu tiver um asmático, eu não vou aguentar, porque nada crônico eu aguento.
Nesse primeiro ano de vida da Estela, que a Beatriz convulsionou, foi aí que ela foi perdendo o cognitivo dela. Entendi. Foi queimando o neurônio. Isso. Aquilo que não Ela foi aconteceu regredindo. tudo no coma, que ela voltou esquisita, mas voltou boa, foi para a escola normal e tarará, naquele primeiro ano. Ela foi perdendo tudo. Ela, Um aos ano pouquinhos, ela depois. foi perdendo. Bem devagarzinho, Porque apagando foi tudo. muita, era certeza. crise atrás de É. crise. E os Não, você cria um neurôniozinhos edema, vão, ó, né? pum, Você pum, cria pum, um pum. edema. E Dele. o tempo todo Tempo ela estava todo. com esse edema. E aí, aquilo que ela já fazia, ela deixou de fazer. Mas ela era muito pequenininha. Ela tinha 1 ano e 8 meses, depois 3 anos. Aí nós encontramos o Dr. Salomão Schwartzman, quando ela tinha 3 Conheço anos. ele. Que é... Maravilhoso. Eu rezo, porque ele tem 85 anos, eu falo pra ele, você vai até os 120. Por favor. Você vai até os 120, É. você me espera, deixa eu morrer antes, depois você morre, porque ele foi maravilhoso. Ele me ajudou como pessoa, não só dando remédio pra Beatriz, mas ele era a única pessoa que me ouvia. Eu passei por milhões de profissionais, porque assim como eu fui para as igrejas, eu também Ele teve o fui. olhar para você. Ele teve o acolhimento para a mãe Pra também. mim. Exatamente. Porque Quem cuida? eles olhavam para Beatriz e eu falava, é que eu acho, A coloque-se senhora não tem que achar. na insignificante posição de mãe. Horrível. Eu ouvi cada barbaridade. A senhora quer fazer isso? A senhora acha? Tá pronta para matar sua filha. Era uma coisa. E ele me ouviu. Me ouve até hoje, dizendo, o que você acha? Porque eu tô vendo isso, mas e em casa? E eu falava, ele foi me curando dessa lidar com insignificante aquilo. posição de mãe. Uhum. Ele me deu uma significância. Mas nessa altura eu já estava muito louca, né? Com 3 certeza. anos, mas nada parava. Ela começou a melhorar, ela parou de ter as 20 crises, mas ela tinha 12, 8. Ela ficou 3 dias sem convulsionar. A gente falava, meu Deus, é milagre. Daqui a pouco voltar. Quando a gente achava assim, quem sabe ela vai parar. Ela voltava a convulsionar e daí ficava mais 10, 12 dias. Depois ela... Então, foi assim. Hoje ela convulsiona umas 4 vezes por mês. Uhum. É muito Ainda bom, maravilhoso. Sim, mas ainda é uma por semana, né? Uma Sensacional. média, né? É, sensacional. A gente está muito agradecido com sim. isso, porque foi terrível. Quando ela tinha 8 anos de idade, em 90, o Salomão, esse médico, ele perguntou se eu não queria ver uma moradia assistida que estava vindo para o Brasil, eram uns kibbutz da Inglaterra, da Israel, e lá, que ele achava que eu tinha um perfil, que eu podia ajudar lá, que eu podia ser gerente. Nossa, eu falei, puxa, porque eu era assistente social de formação, eu trabalhei muito gratuitamente até a Beatriz Nascer. nascer, não, Não até ter esse problema o de episódio, dedicação. porque eu tinha uma experiência com gente, com serviço social, nananana. Você não quer ir lá ver e tal. Eu tinha a Beatriz, eu falei, puxa, posso levá-la no trabalho. Fiquei 3 meses lá fazendo um estágio. Ainda ia ser fundada. A pessoa que me levou lá, que me ensinou, que mostrou, que nananana, passados 3 meses, eu tirei 3 meses de licença-prêmio do banco. Eu tinha que voltar ou me demitir. Era muito assim, eu ia receber como diretora, como gerente, R$ 1.800. Trabalhar que nem uma doida, ser responsável por uma instalação de uma coisa nova no país. Eu recebia no banco por 6 horas de trabalho R$5.000. Era uma coisa. E mais, seguro-saúde, Bom, foi um sofrimento, porque aquilo eu queria fazer, mas isso aqui eu tinha. Era a garantia. O Pires desesperado, Quieto.
no fundo, querendo me matar, sem dúvida, porque isso foi para sempre, né? E aí, eu falei para ela, eu vou voltar pro banco. Não dá. Eu não consigo. Não dou conta, né? Eu não consigo falar isso pro Pires, eu não consigo. Uhum. Aí ela falou assim para mim, claro, não tem problema, foi um prazer trabalhar com você, foi ótimo esses 3 meses. Perdi o tempo dela, bonito, né? Mas foi ótimo, nananana. É só uma pena, né? Porque você não vai atrás dos seus sonhos. Eu precisava de tudo, menos daquilo. Ouvi aquilo. Aquilo ali. Pá. Um soco no meio do estômago. Por que sonho? Do que ela estava falando? Eu só tinha prognóstico. Exatamente. Eu não tinha sonho. Eu só tinha serviço. E era para sempre. Não tinha mais cura. Nessa altura, eu estava começando a achar que não tinha cura. Uhum. Depois de muito tempo. Ela falou assim, mas sabe, eu fiz um curso e me deu um papel, uma xerox, assim, bem... Esse curso foi tão bom, foi não sei o quê. Eu acho que você devia fazer. Era o processo Hoffman. Hoffman. O que é o processo Hoffman? Ai, esse curso salvou minha vida. Abriu. Uhum. Eu cheguei em casa, falei que eu voltava pro banco. O Pires fez... Oh, meu Deus, tá voltando o juízo. Falei pra... A gente era completamente descasado dentro de casa. Uhum. Eu tinha jogado fora a nossa cama, eu tinha comprado 2 camas separado, de solteiro. Eu joguei fora a nossa aliança, eu rasguei a nossa certidão de casamento, simbolicamente, porque ele dizia, eu não vou embora. Uhum. Mas eu simbolicamente dizia, não. Então não tem mais casamento. Tá acabado esse negócio aqui. E ele dizia, eu não vou embora, porque se eu for embora, você vai matar a Beatriz. Uhum. Eu não posso ir. E a minha mãe dizia assim, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu sou a favor dele. Uhum. Portanto, eu não tinha o que fazer, a não ser malcriação, né? Era só o que eu fazia. Aí eu falei para ele, a Edna falou assim, ele viu uma luz no final do túnel, era muito caro, custava $6.000 na época. Eu já tinha vendido minha licença-prêmio, eu não tinha mais. Tinha usado a minha licença, eu não tinha mais dinheiro. Ele falou, se você parar de me mandar embora, eu te pago. Eu falei, bom, eu vou parar se você for também. Porque não sou só eu, tem aí nós 2. Aí ele falou, eu não posso ir agora, posso daqui 2 meses, mas eu posso ir agora. Você vai, depois eu vou. Maio agora vai fazer... Nossa, muito tempo. 30 e tantos anos. Foi em 90, 34 anos. 34. Dia 27 de maio acabou meu primeiro curso. Salvou minha vida. Mas o que é o método? É método que fala? É um método. Método Hoffman. Processo, na realidade processo ele dizia que era processo. Porque eu me lembro que eu tinha muitos pacientes que fizeram e falavam, mas eu nunca soube exatamente o que era. Porque ninguém sabia explicar o que era. Porque não pode. Uhum. Acontecem não pode, coisas lá e a gente pede um compromisso de sigilo. Não, porque os pacientes... Porque ninguém entende aqui fora. E tinha uma coisa que acontecia... atendi muito paciente que foi no coisa. No processo Hoffman. E eu não sou de perguntar, mas tinham pessoas que ficavam muito bem, tinha pessoas que ficavam muito mal. Aí as que ficavam mal, eu queria tentar entender. O que tinha acontecido. Qual foi o gatilho? Então não era por uma curiosidade, que eu nunca fui uma médica de perguntar o que o paciente não quer dizer. Uhum. Mas eu falava assim, eu só quero entender por que lhe fez mal. Por que você está assim, só isso. Em que mexeu? Porque deve ser o seu gatilho. É isso que eu quero entender. Eu não quero entender o que foi feito. Eu não quero que você rompa nenhum, sei lá, compromisso sigilo, né, de sigilo. Eu só quero entender para a gente começar a botar as pedrinhas no lugar de novo. Porque ele estava voltando aqui para pedir ajuda, né? Exatamente. Então, assim, isso sempre continua. Foi um mistério para mim. Ainda tem isso? Continua. Tá. Hoje menos, o processo era muito truculento. Uhum. Como era, porque ele foi criado em 67, era na época da ditadura. Uhum. Então ele era aquela coisa, né? Os nossos pais eram mais truculentos, hoje já não existe mais tanto. isso, então a gente já não pode mais ser desse jeito. A gente revisita a infância. Uhum. Então, quando eu conto desse meu lugar na minha infância, quando eu compreendo meus pais, eu fui lá. Entendi. Eu fui lá ver. Uhum. Né, o que me fazia
tão insatisfeita e tão impetuosa, tão desaforada, né? Então, quem me pegou foi o Salomão, né? O Pires dizia assim, o Salomão é o único homem que a Heloísa obedece. Porque ou eu obedecia a meu pai ou ninguém mais. Eu aprendi isso, né? E aí, coitadinho do Pires, obediência zero, porque não era nem para casar, né? Não era para depender de homem. Não, e o empreendimento família não foi bem sucedido. Não deu muito certo. E aí eu compreendi uma porção de coisas, mas o máximo, né? Eu costumo dizer, hoje eu sou a responsável pelo processo Hoffman do Brasil, de tão apaixonada que eu sou por essa metodologia, pelo que fez comigo. Eu estava no fundo do poço, um casamento destruído, duas crianças que eu não sabia o que fazer com nenhuma nem outra, porque nessa altura a Estela já era grandinha e aparecia a genialidade dela. Eu me sentia completamente medíocre para ser mãe dela. Eu disse, como que eu... Incompetente para ser mãe da Bia. Incompetente então para ser era uma combinação terrível. O empreendimento família foi caótico. Eu estava completamente e me sentindo completamente incompetente. Falei assim, eu não sei para onde ir. Porque aqui eu e o Pires não tem mais papo. Com essas meninas, eu vou ser mãe delas pro resto da vida desse jeito. É isso que eu vou fazer para elas. Essa coisa que eu queria, uma família, que eu ia ser mãe, que pô, deu tudo errado. Então eu cheguei no fundo do poço, lá, assim, com 34 anos, muito vivida já. Com aquela coisa de vivências difíceis, não de boas vivências. E de frustração, e eu continuava sendo a que não tinha valor na minha casa. Por isso era o Pires que tinha razão, né? Por isso é que todo mundo atendia o Pires e eu era louca. Então ele era o doutor e eu, que coitadinho, casou com uma louca. Sempre do lado dele, todo mundo. Todo mundo do lado dele. O meu pai respirava, meu pai foi a pessoa que mais amou a Beatriz no mundo. E o que ele fez por essa menina é de chorar. Ela era completamente apaixonada por ele. Ela até hoje diz isso, né? Vovô mora no céu. O vovô tá com Jesus, ela diz. Porque é o sossego dela. Não tá comigo, mas tá lá com o cara, né? Então, ele foi apaixonante. Ele foi maravilhoso. Ele era um encantador de crianças. Ele sabia ficar com ela. E ela ficava completamente na dele. Mas só na dele. Ela uma mudança de humor, nossa, a convivência é difícil. Difícil. Ela levava a gente à loucura. Quero água, toma água, não quero mais água, então não toma água, mas eu quero água, então toma água, mas eu não quero água, então eu quero água, dá água, derruba água. Quero xixi, vou fazer xixi, não vou fazer xixi, vou fazer, não vou fazer, então vamos no banheiro, não vamos no banheiro, vai no... E daí faz xixi na roupa. Olha, era uma loucura. Uma loucura. Come, não come, a mamãe dá, não quero, come sozinha, faz aquela meleca toda, mas a mamãe dá, eu quero comer sozinha. E daí joga o prato no chão. Era um misto de coisas. Nossa. Difícil. E aí, depois que a gente estava muito bravo com ela ria, ela via todo mundo desesperado, ela achava uma graça. A gente queria desganar a infeliz, aí ela convulsionava. Aí era uma culpa. Exatamente. Nossa, por que eu briguei com ela? Por que eu pus de castigo? Por que eu falei que eu não ia mais isso? Porque... Bom, eu estava completamente sem caminho. E cheguei lá. E aí eu queria contar disso, mas ninguém queria saber. Estava todo mundo interessado na minha infância. A pergunta é, como você se transformou na pessoa que você se transformou? A pergunta-chave, digamos assim. Como foi? Bom, foi que eu nasci. Tudo começa, e aí lá no processo a gente começa na concepção. Acontece que teve um espermatozoide e um óvulo que te conceberam. E aí toda a confusão começa aí, a partir disso. E aí os alunos voltam para esse lugar. Foi para onde eu voltei, para minha infância, o meu papel.
Eu só sei do meu papel, porque lá eles foram me mostrando. E eu falei, é mesmo, eu era, nananana. E eu vivia a desconfiança, a incredibilidade, mesmo quando eu tinha muito sofrimento. E aí eu tinha muito sofrimento, ninguém acreditava. Não é. Porque na festa, ninguém vê, né? Agora, dentro de casa, a hora que vai no banheiro, a hora que come, a hora que tem que ir dormir, a hora que... Não, ninguém viu isso. E na festa ela estava tão bonitinha, dando beijo para todo mundo. Até parece que ela dá esse trabalho. Porque eu não tinha crédito. E eu não sabia que eu vivia isso. Era um sofrimento de não contar com ninguém. Isso nunca foi falado também na sua família. E aí entender isso foi sensacional. Falar... E o máximo do processo, o limite, eu sempre falo que a gente sobe uma montanha, e lá no cume da montanha tem o perdão. Poder perdoar tudo isso. Poder encaixar cada pedacinho no seu devido lugar. Mas esse perdão que você está falando, Heloísa, é o alto perdão. Perdão para minha infância? Então, perdão para os meus pais? Para você. Não, da tua o alto vida. Perdão. Para os meus pais primeiro. Também. Para tudo que envolveu minha infância. Uhum. E depois olhar para mim e me perdoar como mãe. Uhum. Porque eu não queria que a minha filha sarasse por ela. Eu queria que ela sarasse por mim. Eu judiei dela por mim. E judiei da pequena. Até porque você teve um luto. Você desejou uma criança que Perfeita. viesse perfeita. E que ela morreu. Ela morreu desde ela quando morreu. nasceu. Não, quando nasceu não. Não, porque ela ela foi um aninho. Ela morreu depois de 1 ano e 8 meses. Você viveu o luto. E aí você tá buscando aquela criança lá. E era aquela que eu queria. Uhum. Então, a hora que eu me dei conta que eu tinha feito toda aquela confusão, primeiro porque era isso que eu sabia fazer, porque era o que eu fazia na minha casa. Eu só sabia fazer essa confusão. É grupo, é família, então eu vou ter que fazer confusão para todo mundo falar de mim. E aí não falavam da Beatriz, falavam da louca da mãe dela. Era o meu lugar. Fala de mim, tô feliz. Eu entender tudo isso, eu colocar essas caixinhas todas no lugar, eu olhar para mim e me dar conta de que eu fui a mãe que eu fui, me perdoar por ser a mãe da Estela. Foi muito mais grave do que ser mãe da Beatriz. Porque para a Estela eu dei muito pouco. Olhar para mim e falar, tudo bem, você fez tudo o que você sabia. E que podia. Mas não aqui, não só no espelho, aqui. Gente, é uma cura. Eu fui curada. Eu salvei a minha vida. Eu salvei a minha família. Eu salvei meu destino. Foi uma coisa tão... Eu falava, cara, é fácil. Assim dá para viver. Porque dá para ser quem eu quero ser. Eu não preciso ser cópia. Eu não preciso ser esse troglodita do meu pai. Meu pai era um troglodita, ele era enorme, ele era bravo. Eu falo que ele era um tiranossauro. Mas eu virei a tiranossauro. A minha mãe era seca, dura. Eu também. Então, consegui entender isso. Que eu fui cópia e repetição deles. Sem recurso. Porque era o que eu sabia. E eu fiz o melhor que eu pude no nível de consciência que eu tinha. Eu era de boa vontade, eu estava fazendo o melhor. Tudo errado, mas era o melhor. Era o que eu sabia. O que você conhecia. Me perdoar por isso. Eu escrevi um livro sobre o perdão. Eu digo, perdão é a inteligência que falta. Porque você não perdoa o outro. O perdão é seu. Sempre, né? Eu perdoo o outro e eu tiro o elo da algema do meu braço. O que o outro vai fazer com isso é da vida do outro. Mas eu tô livre. Você se liberta daquele sentimento que te atrela negativamente ao outro. Se o outro não vai, é um direito dele. Não, mas sensacional fazer isso com a minha infância, ficar livre dela, não precisar repetir meus pais, poder construir uma Heloísa bacana. Nova. E me perdoar. Gente, essa vida é boa.
E quando você voltou, o que mudou concretamente na tua relação com o Pires, com a Estela, com a Bia, com seus pais? Mudou tudo. Eu tinha uma compreensão do Pires, a gente faz lá uma experiência que nós chamamos que é a experiência da compaixão. A compaixão é o sentimento que mais nos iguala ao outro. Porque como você, eu também. Uhum. E como eu, você também. Olhar para o Pires com esse sentimento e dizer, o cara não está contra mim. Ele está vivendo a história dele. Está fazendo o que pode também, né? No nível de consciência que ele tem. Uhum. 2 meses depois, ele foi viver a mesma experiência que eu. Ele não desistiu. Não, porque ele ficou encantado com a minha volta. Você, essa é outra Heloísa. Essa é a Heloísa que eu queria. Gentil, amorosa, dizendo, tá tudo bem. Foi só mais uma crise. A gente vai superar isso. Vai passar. Vamos só respirar. É um dia depois do outro. Amanhã ela tem fono, a gente faz. Depois da manhã ela tem não sei o quê. Vamos. Agora, vamos passear com a Estela? Vamos deixar ela na mamãe? Vamos deixar a Beatriz com a minha mãe e com o meu pai? E vamos passear com a Estela? Vamos... Era a vida familiar possível. Voltando a reconectar com tudo. E o que era possível ser feito. Dizer para os meus pais, eu te amo. Na minha casa eu não podia falar isso. Eu chegar para eles e falar, gente, eu tenho que falar uma coisa para você, pai, eu te amo. Eles diziam, você é louca. Eu falei, mas louca e tudo. Louca amorosa. É uma louca amorosa. A vida foi ficando tão fácil, eu fiquei tão mais leve, né? Eu fiquei tão enlouquecida que eu fui pedir emprego lá. E aí eu podia pedir demissão do banco. Porque o banco era o emprego do meu pai, não era meu. Exatamente. Eu podia devolver para ele, dizer muito obrigada, valeu, foram ótimos, foram 20 anos de garantia. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu fui uma boa funcionária. O banco não atrasou um dia o meu salário. Foi ótimo. Tá limpo. Mas muito obrigada. Eu não quero. E fui pedir emprego para Marisa Tami, que era a organizadora, a responsável pelo processo. Ela disse, eu não posso, você não tem perfil. Ah, meu Deus, de novo. Mais um perdão. Mais um perdão. Você é impulsiva, você... É lógico que ela me viu no processo, aquela troglodita. Eu falei para ela, tá bom, só que eu não vou sair daqui. Impulsiva. Então, me diga o que eu tenho que fazer. Eu entendo que eu não tô pronta, mas então eu... Que pessoa que é que você aceita? Ela já tinha uma equipe, mas que pessoa que é? Aí eu falei pra ela, você tem essa mesinha aí? Eu era bancária, eu era da administração. Falei, essa mesinha não tá vazia? Tava, porque eu ia toda hora lá, né? Eu falei, tá. Me olhando assim, posso ficar sentada nela? Pode. Porque ela não tinha saída. O que ela ia me dizer? Pode, essa louca aí vem 2, 3 dias e vai embora. Vai desistir. Eu fiquei 1 ano e meio nessa mesinha, dando expediente das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Sem ganhar nada. Nada. Eu peguei aquele e você instituto fica fazendo na mão. O quê na mesinha? Peguei tudo. Aprendi tudo. Sentada na mesinha. Eu ia na mesa de eu ia tudo. Aonde ela se mexia, eu falava assim, oi? Quer um café? Eu contratei, ela tinha um quarto, uma sala, só de ficha de inscrição do processo, porque ela trabalhava muito, ela fazia muito aluno, era uma mulher extraordinária. Mas era tudo papel, né? Na época, sim. Eu contratei um programador. Eu pedi para ela comprar um computador. Ele fez um programa de cadastro. Eu cadastrei a sala inteira. Dela. E rasguei as fichas. Eu falei, pronto, tá aqui. Eu vou te ensinar. Agora, para achar o Zé, você clica aqui, faz aqui, faz... Nananana. Ela me olhava e falou, era tudo isso que eu precisava. Eu falei, eu tô sabendo. Eu liguei para 1000 pessoas nesse ano. Porque eu queria saber o que tinha acontecido. E aí, daqui a pouco vem a tua resposta. Tá, dos pacientes. Pessoas que fizeram como eu. A vida fez... Explodiu ali. Foi.
Os irmãos viam na minha casa. O Pires fazia comida, o Pires é um cozinheiro. Nossa. E aí eu convidava ele, o Pires fazia comida, eu fazia a sala, os meus irmãos voltaram para minha casa, os meus sobrinhos, a minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, meus cunhados. Era uma vida muito. Era a família que eu queria. O empreendimento família que você queria. O Pires reverteu a vasectomia e nós tivemos o Rodolfo. Meu Deus. Então, assim, eu falava, eu preciso trabalhar nesse negócio. Eu tenho que me internar nesse negócio. Não, e isso aqui, eu preciso dar oportunidade para outras pessoas. É muita gratidão. Eu preciso devolver para o universo. Porque foi uma pessoa com a sua delicadeza me mostrou isso aqui. Eu preciso. Então eu falei com essas 1.000 pessoas. Tinha uma turma e tinha uma turma não bem. Eu falava assim, vem aqui que a Marisa te atende. Coitada da Marisa. De Marisa. E eu falava assim, o Zé, a Antônia, a Maria, eles vêm aqui porque eles não estão muito bem. E como a gente quer que o processo faça bem, a gente quer consertar se deu alguma coisa errada. Onde agarrou? Aonde que não entrou a pecinha? Como é que a gente acerta agora, né? E ela ia lá, ia ela. Topava. E ela era ela tinha uma expertise, ela tinha um talento. E lá ia ela salvava as pessoas ali no consultório. Mas chegou um dia que ela falou assim, eu não aguento mais. Ou eu dou o processo e fico 10 dias fora, ou eu tô atendendo gente, você tá me deixando louca. Coitada de Marisa. Mas nessa altura ela já estava na minha mão. Eu já sabia tudo, eu já fazia tudo. Eu arrumava palestra para ela. Tudo. Eu falava assim, eu vou arar. E você planta. A semente está na tua mão, mas deixa que eu faço trabalho sujo. Eu aro, eu preparo, eu faço, e você vem. Ela foi entrando na minha 1 ano e meio depois. Não vou me livrar dela, vou me unir a ela. Hoje eu trabalho com líderes e eu falo para eles, a constância gera sucesso. Nesse 1 ano e meio eu fui constante. Ela pôde contar comigo das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Fora finais de semana que eu ainda fazia não sei o que, eu ainda ia lá para atender não sei o que lá. Ela sabia que era assim, com a Heloísa a gente pode contar. Aí ela, pela Santa, falou assim, eu não aguento mais, pode parar de ligar para esses alunos, porque eu queria dar notícias do processo, porque a gente não tinha nada. Vocês não tinham um trabalho não tinha de pós. O que ficou depois? Não tinha pós. Exatamente. Porque era muito aluno, muito trabalho e não tinha assim. E tinha que ter um setor de pós mesmo, concordo totalmente. E eu fui fazer isso. Porque assim, como ali já estava andando, falei, o que eu vou fazer de novo? Eu vou cadastrar esses caras, porque isso aqui é administração. Se papelado aqui não dá para ser assim. Tem que apertar o botão e achar. Eu era bancária, a tecnologia chega primeiro no banco, bancos, né? Então eu já sabia que tinha coisas lá. Vamos embora, vamos fazer. Ela já ficou muito impactada com aquilo, porque deu super certo. Aí esvaziou uma sala inteira de papel. E ela tinha uma outra. Aí ela falou assim, eu não aguento mais, você pode parar, não atendo mais ninguém. Falei, Marisa, coitados, eles precisam de ajuda. Atende você! Ela falou isso. Tá. Tu o disseste. Não fui eu que pedi. Eu não pedi nada. Você criou a demanda e ela te passou. Aí aquela salinha que estava vazia virou minha sala de atendimento. 1 ano e meio depois, e nisso acontecendo as coisas, e o ano indo, e o Rodolfo crescendo, porque ele tinha sido um bebê, e ele crescendo. E eu ali, fazendo um exercício que a gente chama, no meu 3º livro, o Inovação Emocional, eu ensino essa técnica, que é a técnica mais importante do processo, que se chama reciclagem. Nesse livro, eu digo que nós vamos submergir ao lixo, se a gente não fizer alguma coisa com isso. Nós, humanidade. E nós produzimos lixo emocional. Com certeza. E a gente, se não cuidar deles, vai submergir. E aí, eu faço essa metáfora no livro e ensino a reciclagem. Tá aí o livro. Que é a reciclagem da latinha. Para seu impacto no mundo, construa resultados saudáveis, fortes e perenes. Porque a gente impacta o mundo, querendo ou não.
A gente só não se responsabiliza por esse impacto. Então, a inovação emocional seria essa reciclagem, ressignificação de vida. É uma isso? reciclagem. Uma reciclagem. Você muda um comportamento negativo para um positivo. Tá. Uhum. Que é, você muda o rancor e a raiva para o perdão. Uhum. Então, as pessoas não ficam bem pós-processo porque ficam presas na vingança. Entendi. Depois de tudo que eles fizeram, você quer que eu os perdoe? Porque é muito interessante você estar falando. Eu quero. Bob Hoffman queria. Não, mas eu acho que não é a questão. Eu acho que as pessoas não entendem o que é perdão. Porque as pessoas acham que perdão é assim, eu vou esquecer. Não, aquilo, o processo é bem aquilo não vai. É. Aquilo, eu sinto que perdão, para mim, é uma coisa assim, a partir dali, aquilo não rege mais a minha vida. Isso. Ou não me tira do prumo. Do meu eixo. Ele sabe, a gente já passou por situações várias. Muitas. Tem vezes que ele fala comigo, eu esqueço. Eu já esqueci o que a pessoa fez. Aí ele fala, mas você não se incomoda? Eu falei, não é mais um problema meu. Já não existe mais. Já está no mundo. Não é. Isso não é mais um problema meu. O que é meu é o que eu sinto. Exatamente. E o que eu faço com o que eu sinto. Exato. Isso é meu. Exatamente. Isso é autorresponsabilidade. E é isso que é amor. Uhum. Amor próprio é exatamente isso. Eu me responsabilizar pela pessoa que eu sou. Uhum. E a que eu quero ser. E eu vou construir. E eu construí a pessoa que a Marisa confiava. Uhum. 10 anos. Foi uma construção. Foi uma construção. Foi uma construção de personalidade. Foi. Porque eu ia reciclando, porque eu fazia muito. Mas o Pires foi um fofo também. O Pires, deixar ela um ano e meio lá, sem ganhar nada. É que nada. Eu saí no banco com uma indenização boa. Sim, mas mesmo então, assim. Eu tinha, Mas mesmo assim, você tinha um horário de trabalho que era maior que o horário do banco. Muito maior, e tinha um bebê. Exatamente. Eu levava o bebê para trabalhar comigo. Que Pires já não queria mais. E o Pires fazendo comida. E o Pires fazendo comida. Cadê Pires, gente? Nós estamos divorciados há 7 anos. Mas tudo bem, mas vocês tiveram. Você fala, essa Deus vivência. escolhe o brilho. E a gente é super amigo, ele é meu melhor amigo. Eu sempre falo isso nas minhas viagens, sabe, no avião, quando você vai tomar o voo internacional, eles pedem um telefone se acontecer alguma coisa. É o dele. É claro. Eu vou fazer um exame e falo assim, nós precisamos de um telefone de contato. É o dele. É o dele. Eu fui fazer uma negociação imobiliária, falei assim, você tem mais um telefone fora o seu? Tem o dele. Pires. Pires, olha, querido, eu quero te conhecer. São muitos anos, né? Nós éramos meninos isso que é os bonito, dois. porque o amor se transformou de uma outra forma. Teve o perdão mais saudável, e muito né? mais saudável. Muito. E depois de 40 anos de casado, quando eu tinha 60 anos, um olhou para a cara do outro e falou assim, ai, já deu. Já deu. Mas não tirou o vínculo. Então, tudo bem. Todos os perdões já estavam ali. É possível ser esse amigo, né? Foi muito difícil o primeiro ano. Imagino. Muito difícil. Eu falo, gente, divórcio é muito difícil. Querendo. Os dois de bem. Não tinha mulher na parada, não tinha homem na parada, não tinha raiva, não tinha nada. E foi muito difícil. Até a gente se acomodar como divorciados. Tá bom, essa é a sua vida, essa é a minha. Até as crianças entenderam. Foi muita confusão. Mas deu certo. 7 anos depois. E porque o perdão é uma... Reinou. O perdão é um caminho nessa família. Que coisa boa. Então, o início foi a inovação. Não, esse é o terceiro livro. Qual foi o primeiro? O Mapa da Felicidade. O Mapa da Felicidade. Esse faz 10 anos. 27 de maio, faz 10 anos que eu... As coordenadas para cura a sua vida e nunca para mais curar. olhar... Para curar a sua vida e nunca mais olhar para trás. Ou então olhar, né? Para ver onde eu não vou voltar. Não, mas se eu não quiser voltar, não é perdão. Do Brasil. Porque Entendi, quando é que eu sei que é perdão? Quando eu posso agradecer. A minha infância foi a melhor que eu podia ter. E construiu essa mulher que eu sou hoje. Entendi. Foi graças a essa infância. Mas, por exemplo, não fica muito difícil para pessoas... Por exemplo, a gente sabe que tem infâncias e infâncias. Eu tive uma infância muito bacana. Tive coisinhas. Mas, normais. assim,
não posso dizer que eu tive trauma, não posso dizer. Mas eu fico pensando, crianças assim, que sofrem estupro, abusos, deve ser muito mais difícil perdoar. Eu vivi tudo isso. Não é mais difícil? Eu perdoei. Não, mas é muito mais difícil. Eu tô medida, né? Sem Concorda? dúvida. Eu fico botando assim, porque assim, tudo bem, eu não sofri isso. Aí eu fico assim, mas quando eu vejo uma criança, e quando eu atendia, eu recebia crianças... Ferida. Não, recebia crianças... Elas ficam em carne viva. Eu recebia crianças que a mãe, teve uma que ela falou assim, a mãe foi falar com ela falou assim, eu só falo com você na frente daquela médica que eu vi na televisão. Na época era televisão. E a mãe ligou, foi. E aí ela chegou, primeiro eu vou falar com você sozinha. Um negocinho assim. Olha, aconteceu isso. E você vai me ajudar, né? Eu falei assim, olha, eu não tenho noção do tamanho da tua dor. Não dá pra ter. Não dá. Não dá. Porque esse negócio, me coloco na posição do outro. Eu imagino, mas eu não posso. Não, e essa história de se colocar na posição do outro é uma mentira. Não ser porque empáticos, eu só coloco na posição do outro sendo eu. Exatamente. Eu nunca posso, de fato... Eu não consigo ser o outro. Eu não consigo, de fato, ver do ponto de vista do outro. Eu posso imaginar. Eu posso imaginar o quanto está sendo difícil. Exatamente. Tem uma filha, nós temos uma filha adotada. Que pós-Rodolfo, quando o Rodolfo tinha 11 anos, nós adotamos a Eduarda. E eu conto no Inovação, no meu terceiro livro, eu falo como ela reciclou a nossa família quando ela chegou. E ela é negra. E nós somos loiros. O irmão caçula dela é a minha cópia. É loiro de olho azul. O Rodolfo. As meninas são castanhas, mas o Rodolfo é loiro de olho azul. E ela é o irmão mais próximo dela, que mora com ela até hoje, né? Nós moramos os três juntos. E ela fala assim para mim, quando eu falo para ela, filha, eu sei, eu sinto muito. E eu sei que dói. Ela diz, mãe, você não sabe. Você é loira de olho azul. Você não sabe o que é ser negra. Você não sabe o que é ser adotada. E tá num lugar para ser adotado, né? Assim, não, a mãe dela me deu. Nem foi para uma... Né? Não chegou a isso, não que é pior isso. ainda, né? Quando dela, fica no abrigo. Então, ela sempre me alerta isso. Você não sabe, porque você não é. Você não tem história. E é verdade. Então, é verdade. A gente pode acolher o sofrimento do outro. Você pode defender os negros, você pode defender quem você quiser, mas você não sabe. Você é branca privilegiada. Mas teve suas histórias também, né? E eu digo, é verdade. Tem uma dor. Eu tive uma dor. A dor do abuso é uma dor, eu digo, que deixa a criança em carne viva. Com certeza. Com certeza. Na alma e no corpo. Isso. É uma coisa... Mas dá para perdoar. Então, assim, eu sou a testemunha de que dá. A gente já teve histórias no processo. Eu estou lá há 33 anos. Eu já tive uma aluna que foi achada na lata de lixo e o bombeiro que achou criou ela. Tive prostitutas que viveram uma vida tão... Nossa! E que um cliente resolveu dar o processo para essa pessoa. E ela conseguiu sair. Ela tem um salão de cabeleireiro hoje. Ela tem, são histórias. E tudo porque a gente faz com o perdão. Sim, porque o perdão te desconecta da dor. Da dor. E a dor, ela te destrói. E a dor gera raiva. E quando eu digo, gente, a gente está morrendo de raiva. É verdade. Nós morremos 50 anos antes. O nosso DNA está pronto para viver 120 anos. E a gente morre aos 70, aos 75. Morre de raiva. Por falta de perdão. Né? Acumulada, né? Então, eu digo para os alunos, o processo não é inocente. Ele vai te levar para a mudança. Se você resistir, a vida vai piorar. Porque consciência tem preço. Depois que eu tenho consciência, não existe verbo desconscientizar-se. Exatamente.
Você não, é uma porta que só você passou, ela fecha automaticamente. Eu abri e fico aqui dizendo, eu não vou. A vida vai ficar pior. Porque ela é tão sábia, a vida é tão sábia, que ela vai fazer você ficar bem ruim até que você decidir ir. Vai no tranco, né? Você se joga no abismo, mas para sair dali. Então, eu digo, o processo nunca faz mal. Você pode pegar o processo rapidamente ou demoradamente. Sim. Mas que você pega. Entendi. Porque ele é muito poderoso. Ele trabalha as nossas questões assim mais sutis, mais... É muito. E são 7 dias de uma amorosidade. Você passa 7 dias lá? É. Uma semana, né? Uma semana. E a gente faz esse ano, nós vamos fazer, né? O ano passado nós tivemos 18 grupos. Passaram por 1.600 alunos. Desde que eu tô lá, a Marisa em 2002 morreu. 2002. Ela foi ficando doente ou foi uma... Ela tinha 45 anos. Quando Nós faleceu? éramos da mesma idade. Muito nova. Nós éramos da mesma idade, eu e ela. Ela era de junho, 7 de junho, e eu sou de setembro. Então, de 56, nós duas tínhamos a mesma idade. Ela tinha uma doença que chama aplasia da medula óssea, que ela desenvolveu aos 29 anos. Não produz plaqueta, né? Exatamente. A gente vive com 150 mil, ela vivia com 50. De vez em quando ela baixava para 30, ela tomava o granuloquine na barriga, subia para 50. E eu, com ela ali, olha, nada parou essa mulher. Nada parou essa mulher. Só a morte, né? Essa doença mata em 5 anos. Ela viveu 16. Quando ela tinha 15 anos da doença, a gente sabia que tinham 7 pessoas no mundo que tinham sobrevivido a essa doença. Só que as 7 tinham câncer. E ela teve um câncer de mama. Sim. E aí não pode fazer quimioterapia. Não. Ela fez plástica, tirou todo o tumor, não tinha gânglios. Bom, já fez imunoterapia, mas não... Em um ano, né? Nesse ano ela já sabia que ela ia morrer, porque ela nunca ficou boa, ela nunca se sentiu. E ela já sabia, e químio não dá. Não dá. Porque a químio, a primeira coisa que faz é destruir. Exatamente. Ela morreria sangrando por conta da falta de plaqueta. Foi numa tentativa. Nesse ano ela passou tudo que tinha e continuou nativa, trabalhando, mas eu fui para frente, sendo Você acabou substituindo ela naturalmente, né? Ela me deixou de herança. Exatamente. Porque a licença, ela foi dada pelo Bob Hoffman. E ela é pessoal. Hoje, quando o Bob ia morrer, ele também teve hepatite vírus C, que ele pegou numa transfusão, quando ele tinha 21 anos. Ele caiu da moto e naquela época, aquela coisa de transfusão. Não testava, exatamente. Muitos anos depois ele descobriu a hepatite e que dormiu, né? A hepatite vírus C dorme, né? Quando ela acordou, ou ela traz cirrose ou ela traz câncer de fígado. Exatamente. E aí ele teve um câncer bem daqueles que já começou assim, né? Então ele também sabia que ia morrer. Ele chamou os donos de licença do mundo inteiro, que são 11, e montou uma organização internacional. E a Marisa era uma das 11. E ela deixou no testamento, que só quem poderia ter essa licença era eu. Então você foi escolhida, foi eleita, né? Porque eu já estava quase 12 anos trabalhando com ela. E você nunca imaginou. Você foi implantando tudo para o sistema novo, né? De uma certa forma, você tinha conhecimento de tudo que estava ali. Quando ela fazia o testamento, eu dizia para ela, mas eu não quero nada. Mas coloca aí que ninguém pode me mandar embora. Não quero nada. Eu quero só quero a garantia aqui. Pra quem você deixar, a pessoa vai ter que me engolir. Me leva junto, né? Tipo assim. Então, assim, pode dar a empresa pra quem você quiser, a licença pra quem você mas quiser. Ninguém pode me tirar o pacote... Aqui. Olha, minha sala e patrimônio. Eu sou patrimônio. É isso. Exatamente. Pra levar a mesa e eu. Exatamente. Ela resolveu facilitar e deixou pra mim. Exato. Ela falou, não, olha, vai que traz uma aí, eles não vão se dar bem, deixa eu deixar com ela mesmo. E faz 22 anos. Que coisa, que né? ela morreu.
E nesses 22 anos eu só tenho honrado a memória dela, porque foi uma mestra, uma amiga, uma pessoa extraordinária. E esse trabalho que eu sou apaixonada por ele, desde lá, já passaram 22 mil pessoas pela minha sala. É muita gente transformada, né? Só que aquela coisa, gente. 80% aproveita, 80% fazem coisas lindas. Como eu não mudei de país, eu não fiz nada, né? 33 anos depois, eu falo assim, então eu tô divorciada. As pessoas falam, ai, e aquele casamento que você salvou? Salvei? Foi salvo, por Salvei. isso são amigos. E por isso que eu tô. Mas nós não queremos mais ficar junto, né? Não queremos mais... Eu não quero nem mais marido, não tenho nem... Não é nem isso, né? Eu quero outra, quero sonho. Não, eu quero sossego. Eu quero poder dormir na minha cama. E tá tudo bem. Eu tenho esse... Pros dois. Eu posso, né? E ele pode. É super legal a gente poder. Exatamente. Que eu acho que é o que o processo dá. O processo nos dá o verbo certo. Ele nos dá poder. Mas não é o poder do mando. É o poder do pode. E de se responsabilizar pelo pode. A gente conjuga o verbo certo. Eu posso. E aí, se eu posso, eu que dê conta disso. Se eu não dou conta, não vai. Porque eu posso não ir. Isso aqui é muito maravilhoso, né? Mas, Heloísa, essa experiência que você teve, que aí ela chega, a Marisa chega para você e fala assim, chega, então você vai lá e assume. E a Ana fala, eu não sei que eu posso ter me perdido aqui em algum momento. Não, vamos, mas a Ana foi e falou assim, mas e aquele paciente que voltou e ficou ali perdido? Aí você falou assim, eu vou te dar essa resposta. Isso. E aí a Marisa vai e fala para você, ó, chega, ou eu fico lá ou eu fico aqui. Então você assume a sala lá e vai, que aí é o papel desse que você veio para reciclagem. Isso. Esse que você não teve resposta, não teve nada. Mas hoje ela faz as duas coisas. Hoje você está fazendo as duas coisas. Tanto E hoje a gente tem muito material pós-processo. Isso é fantástico, porque dá oportunidade de estudos. Porque dá uma possibilidade de estudo. Eu cuido do pós. Porque eu comecei com o pós. Com o pós. Então todo o meu afeto, eu falo para eles, gente, eu tô aqui, mas o meu afeto é por vocês depois. Porque isso aqui precisa ficar redondo na sua vida. O processo, ele entra em movimento na sua vida. E ele entra em movimento, e não é rapidamente, não é um dia depois do outro. Então, tem muito exercício pós-processo. A gente acompanha os alunos por 3 meses pós-processo. Eles ficam com o nosso telefone pessoal. Tem muita técnica no nosso site, tem Instagram, tem o YouTube. Eu sou aloprada, eu falo para eles, gente, eu sou uma velhinha aposentada que não faz crochê. Faz visualização dirigida. Porque o processo, 70% dele é feito de olho fechado. E hoje as neurociências estão provando que imaginar é que muda o sistema nervoso. E tudo no mundo foi imaginado antes. Eu adoro o Thomas Edison, e o Thomas Edison imaginou a lâmpada. Ele sabia o que era uma lâmpada na cabeça dele. E ele não parou até que ele descobriu a lâmpada, porque ele imaginou a lâmpada. Eu sabia a pessoa que eu queria me transformar. Então eu imagino. E aí é uma técnica que a gente chama de viagem mental. Está espalhada na internet, tem no meu YouTube, tem no Instagram, tem no site, tem ali. Eu faço em todos os livros. Porque é essa técnica que vai fazer o processo entrar em movimento. Porque tudo que você viveu lá, você viveu de olho fechado. Então, a hora que você fecha o olho, volta a ouvir minha voz, a voz de alguma das professoras, porque nós somos uma equipe, a musiquinha, a proposta de novo, você vai treinando, o nosso cérebro é treinado. Então eu digo para os alunos, você pode escolher aprender a nadar, mas você pode escolher ser campeão, ser medalhista de natação. Está na tua mão. Quanto você treinar, eu quis ser medalhista. Sim, aí é o objetivo, é o que você quer construir. Eu achei tão legal esse negócio que eu falei, eu vou treinar. É a neuroplasticidade, né? Exatamente. Isso é puro. O processo é puro neuroplasticidade. É pura neurociência. É abrir novos caminhos
Só que foi criada por um cara e ele, o que ele dizia? Você, a única verdade que a gente defende no processo, você é uma fonte inesgotável de amor. Você nasceu assim, você foi concebido assim. Essa é a única verdade. O restante é como ele chama, programação infantil. Uhum. Na sua família, do jeito que foi, você teve que criar um falso eu. Você teve que criar o seu cérebro, você teve que criar a sua personalidade, a sua autoestima, sua autoimagem, todas as suas crenças. Por quê? Porque você foi construído por essa família. Mas lá, só quem te dá isso é a sua fonte de amor. E no processo a gente pega na mão essa fonte. Uhum. Não vive ela, né? Eu falo muito para os alunos dizendo, gente, vamos separar amor de certo e errado? Quem ama não faz certo. Os meus pais me amaram enlouquecidamente. Eles foram extraordinários. E eles não acertaram sempre. Eles me magoaram e me colocaram em risco. E eu fui maltratada. Porque eu não tinha os olhos deles. Uhum. Mas eles me amaram. Do que eles podiam. Do que dava. Só que nós podemos mais se a gente descobrir a fonte de amor. Uhum. Eu posso. Isso é amor próprio. Eu me aproprio de quem eu sou. De quem verdadeiramente eu sou. Uhum. Eu sou uma fonte. Uhum. E a partir dessa fonte eu posso construir a pessoa que eu quero ser. É uma escolha. Eu treino. Eu posso mais ou posso menos. Mas os meus pais vão estar sempre comigo. O meu pai é um contador de histórias. Eu também. Verdade. Mas você pode escolher que história você que quer história contar. você quer contar. Também. Diferente, novas seu conexões. pai contava a história que ele queria, mas você pode escolher Não as é? histórias que você vai contar. Os meus pais olhavam só para o negativo. Uhum. Eu posso olhar para o positivo. E contar outras histórias. Eu posso escolher. Uhum. Então, esse é o poder do amor próprio. Você pode. E você pode sim e pode não. E qual a interseção daí com a fé? Por exemplo, você fala que o processo fala que você é uma fonte inesgotável de amor. Eu acho que... Aí eu já vou para uma outra interpretação. Vai. Que todos nós somos seres em processo do despertar da consciência. Uns vão despertar, outros não. Uns estão, sei lá, estão no nível 9, outros estão no nível 1. Então, por exemplo, quando eu vejo pessoas que me incomodam profundamente, eu não olho mais essas pessoas como, tipo assim, aquela pessoa perversa, aquela pessoa má. Eu olho como, tipo assim, eu prefiro acreditar no ser humano que ele um dia vai despertar, que hoje não lhe é possível. Isso não quer dizer que eu vá me grudar na pessoa. Eu posso manter uma distância. Que seria a distância higiênica. Exatamente. Eu posso me manter distante, mas assim, para que eu não nutra coisas ruins em mim e me faça mal, eu vejo assim, ele está muito longe do ser humano que ele é. Ele não acessou sua fonte primária de uma fonte que, na minha cabeça, é uma fonte divina, suprema, seja lá o que for. Da qual todos derivamos. Então, se existe essa fonte... O processo parte disso. É isso. Tá. Nós somos fonte porque viemos da fonte. Da fonte. É como se fosse a fonte suprema. As pessoas saem de lá com uma conexão com Deus muito maior, só que é completamente não religioso. Não tem nada a ver com religião. Exatamente. Não tem doutrina, não tem religião, não tem nada. Só que eles fazem essa conexão. Entendi. É uma conexão com uma coisa que a gente chama de Deus. Mas que cada a gente um pode nem chamar... sabe exatamente. Quando eu falo Deus, eu falo de um, você fala de outro, você fala de outro. E tá tudo bem. Mas tem uma fonte criadora. Com certeza. Porque não vem do nada. Que autorizou a concepção. Quantas relações sexuais existem que não há concepção? E que não gera nada. Porque não foram... Quantas concepções existem e que desaparecem? Não tem uma fonte ali. Porque é a fonte de amor que faz... 2, 4, 8, 16, 32. A mórula, né? É essa fonte. Né? Porque alguém autorizou, alguém te criou.
Você vem, então e o processo é tão parte disso. interessante que a vida seja e nós temos ela... ateus lá, extraordinários, que pode, fantásticos, talvez possa ser. que saem muitas vezes com uma fé, porque como não tem religião, eles podem... Se permite. Se permite eles falam, eu me conectei com uma coisa que não tem dono. Ou ritualização, ou definição. Então, o Bob dizia, eu sou espiritualista. Eu acredito no espírito. E na continuidade, porque e toda religião acredita. Com certeza. Toda religião é espiritualista, né? E ele diz, eu sou espiritualista, mas há religioso. Sim. Nós não temos nenhuma doutrina e eu digo para eles, eu defendo que você é uma fonte de amor inesgotável. Perfeito. Essa é que eu nossa chamo defesa. Da consciência. Vamos lá, Mapa da Felicidade. Foi o seu primeiro. Foi. E aí, nessa quando época... você pensou em escrever um livro? Eu nunca pensei. Aconteceu. Eu tinha uma editora, a Roseli Boschini, que é a CEO da editora Gente, é minha aluna, fez o processo, o Chirinha Chique, que é o irmão dela, ou enfim, a galera toda. Porque todo mundo faz o processo, essa turma toda, esse povo todo da internet, tudo sabe que tem que ir lá na fonte. Depois eles transformam em outra coisa. Mas, e ela já era minha amiga e nós fizemos um curso juntos de palestrante. E eu tinha que montar uma palestra. E no fim a gente estava uma do lado da outra, ela tinha que estudar minha palestra. E aí ela falou, quem escreveu esse negócio? Eu falei, fui eu. Nossa, você precisava escrever um livro. Porque isso aqui tá mais para um livro do que para uma palestra. Eu só sei falar. Eu não sei escrever. Ela ficou 2 anos me namorando, marcando almoço. Cada 15 dias a gente ia almoçar na sexta-feira. Era peixe, era bacalhau, era camarão, era não sei o que lá. Foram engordando, entendeu? E eu escrevia artigos para jornal. Naquela época, assessor de imprensa queria essas coisas para jornal. Pra não sei o quê. E eu acordava de madrugada com uma ideia. E eu punha aquela ideia. Daí a jornalista vinha e consertava a ideia, né? Porque eu dizia, nossa, eu escrevo tão melhor depois que você conserta. E ela pegou todas as minhas publicações e dividiu em 3. Ela falou, olha, aqui tem 3 livros, se você deixar eu escrevo para você. Eu falei, mas meu livro, ninguém vai botar a mão. Se eu for escrever. Não vou. E não. Bom, nesse meio do caminho, eu tive um câncer. De mama. Tá. E eu tirei toda a mama. Eu fiz mastectomia total. Depois fez reconstrução. Aquele processo bem... Foram 4 cirurgias. E aí, vai fazer quimioterapia, porque era de reposição hormonal. E a mamografia não pegou o primeiro. Quando pegou o segundo, já estava perdido. É muito ruim. É muito ruim, porque é um pedaço de você que tira, é muito ruim. E aí, eu já tinha tirado o útero, E tudo isso é briga com o feminino. Tudo isso é da história, porque vai para o corpo. E foi, né? Eram as partes femininas que eu ia cortando. Então, tudo isso foi bom para eu me ver, para eu olhar, para ter mais perdão, porque era um pedaço que tinha um monte de pedaços aí que eu tinha que perdoar. Um monte de gente que foi punk o negócio. Aí, eu recebi a notícia que eu não precisava fazer quimioterapia. Eu fiz um exame que foi para os Estados Unidos e aí descobriu que era questão de reposição hormonal e que a quimioterapia não ia me fazer nem bem. Além de não me ajudar, não ia me fazer bem. Só que eu tinha que tomar 5 anos de tamoxifeno, como tomei e tal. Nossa, comemoramos, foi uma festa. No dia seguinte, meu filho chegou da Inglaterra. Ele morava na Inglaterra, o Rodolfo morava com a Estela. Ele tinha acabado de entrar na faculdade. Ele ia fazer dramaturgia lá. E ele veio de férias. Tudo isso aconteceu junho, julho, agosto. Ele passou lá em Paris, depois ele veio para cá. Chegou em casa e falou assim, pai, tem um negócio aqui no meu pescoço. Era um linfoma. Ele estava com quantos anos? 18. Por isso que Pires foi fazer administração hospitalar. Pires percebeu que como médico ele estava, coitado. Não, você acha? Quero conhecer Pires. Você acha? Aí, o que eu não tinha que fazer quimioterapia,
que a gente tinha Rodolfo comemorado no dia tinha que anterior. fazer. Rodolfo, dia uma história 31 nova. de agosto, internou para fazer a quimioterapia, em 2012. E lá foram 18 sessões, 9 meses. Nanana. Olha, a minha sobrinha mais velha, a filha da minha irmã, teve linfoma de Hodgkin na mesma época. A minha irmã teve câncer de mama na mesma época. Foi 1 ano e meio. Só De do tormento. Só nós câncer ali. Foi uma confusão. Aí sarou, ótimo. Ele falou, não, volta para Inglaterra. Porque ele daí deu uma apavorada. Ele pegou e foi fazer rádio e TV na FAP. Entrou de novo na faculdade, tudo certo. 9 meses depois, ele tem uma recidiva. Aí o médico falou, perdemos. Perdemos, agora tem que ir para as cabeças tem que ir de e fundo. vai fazer autotransplante. E foi. Quando... e tudo ali naquela confusão. E a Roseli ali, você tem muito material. Agora não tô podendo. Não E eu, tô com nesse meio do cabeça. caminho, escrevendo, tendo uns insights de autoconhecimento, porque eu aprendi tanto, e eu tinha uns insights, escrevia, bom. Ela falou, olha isso aqui, olha isso aqui. Na noite que ele tomou a primeira quimioterapia para fazer o autotransplante, porque daí foram 3 meses, não podia ver ninguém, não podia sair do quarto, aquela coisa de destruir célula mesmo, Sim. né? Era só eu e o pai, aquela coisa que também foi sensacional. Como tudo que acontece pra gente é bom. Tudo que acontece é sagrado. Aí, o médico chamou a gente. Ele estava derrubado na cama. Já era de noite, ele estava completamente derrubado. E nós dois ali. Agora já vendo como é que a gente ia fazer, quem que saía, como é que a gente voltava. Não podia deixar ele sozinho, não podia parar de trabalhar. E a gente estava ali naquela tensão e com uma pena dele. Ele só tinha 19. Daí, nessa altura, ele tinha 19 anos. Aí o médico chamou a gente e falou, olha, é forte, foi bem alimentado, o prognóstico é ótimo, agora tem cura porque ele tem, mas pode isso, pode aquilo outro, podia cair todos os dentes, podia não sei o que lá no nariz, podia não sei o que, e ele pode virar óbito. Tem cura, mas Pode virar óbito. Quando eu ouvi isso, a Beatriz era igual. Ela podia isso, ela podia aquilo, ela podia aquilo, e ela pode virar óbito. A história de novo, só que agora com o menino. 20 anos depois. Eu falei, gente, o que o universo está querendo me dizer? Eu já era boazinha naquela época. Sim. Eu já estava no processo Hoffman. Eu já tinha adotado a Eduarda. A família já estava completa. Eu falei, cara, o que vocês querem? Fazendo os reencontros de perdão família. Com família. Eu falei, o que você quer falar comigo? O que está faltando? Porque tem alguma coisa aí para eu entender. Nessas perguntas, eu fiquei ali um tempo. Eu não sei quanto tempo. Pode ser 1 minuto e pode ter sido dias. Assim, não foi meses. Dia, porque foi na mesma noite. Eu tive um momento de iluminação. Eu digo que eu tive uma epifania. Sabe quando eu entendi a vida e a morte? Eu não sei explicar. Isso foi uma coisa... epifania mesmo. Eu voltei pro quarto e falei pro Pires, eu entendi. E ele olhando pra mim, foi louca, né? Já tem um histórico. Eu entendi. Agora, aconteça o que acontecer, será por amor. A Beatriz foi com muita raiva, foi com muito medo. Eu já entendi. Agora vai ser com amor. Ele tá me dando a lição de novo para perguntar se eu aprendi. Eu aprendi. Pode vir. Refazer aquela história, mas agora você teria que cuidar com amor, não mais com raiva nem com medo. Porque aconteça o que acontecer. Porque a Beatriz, eu segurei. Você tinha, era um sentimento muito ambíguo que ficava ali. O amor e ódio. Isso. Tinha hora, e aí, quando ela tinha convulsão, você, meu Deus, por favor, perdão. Por que eu não não mate ela. E não mate ela. E ficava sempre naquela... Eu quis controlar a vida dela. Uhum. E do Rodolfo eu soltei. Eu falei, vai ser. Você entregou o universo. Vai ser como tiver que ser. Como for, eu vou beber dessa fonte e vou estar junto com ele. O Pires começou a chorar.
Porque ele falou, não consigo. Uhum. Tanto Tadinho. que ele que controlou, tadinho. Ele levou em todas as quimioterapias, ele que foi. Porque eu dizia, eu vou trabalhar e a vida vai fluir. Se ajeitar. Vamos Ela continuar. vai fluir. E ele dizia, eu não tô assim, não. Tadinho do Eu não tô assim tão evoluído. Eu vou precisar controlar. Mas foi maravilhoso. Ele fez, bom, enfim. E no dia seguinte, e aí eu dormi lá. Então quem vai ficar sou eu. Tá, tchau, até amanhã, tá. Daí a gente ficava 3 dias, depois vinha o outro, ficava mais 3 dias. Bem, enfim, a gente foi fazendo os nossos esquemas. E no dia seguinte eu liguei pra Roseli. E falei, Roseli, eu tô pronta. Para escrever. Eu vou Agora eu escrever quero. um mapa da felicidade, porque eu tenho um mapa. Eu sei o que é pra Que fazer. é essa reconexão com essa fonte, essa entrega. E na realidade eu misturo o processo Hoffman, eu conto o que é o processo. Aham. Como que a gente faz para ser Passo feliz? a passo. Eu conto Mas a todas essência as... Num é a mapa. reconexão com uma fonte que só faz gente feliz. E o final da história é, se você perdoar, solta. Porque a Libera, Beatriz, eu não libera. perdoava o destino. Uhum. Eu não perdoava o destino, eu não merecia aquilo. O Rodolfo, sim. Entendi. Venha o que vier. E aí eu escrevi o mapa. Nos 3 meses que nós ficamos no hospital, o Rodolfo teve alta dia 22 de fevereiro. Alta, sarado, curado, tudo funcionou, as células tronco, foi tudo maravilhoso. A gente, em vez de ficar no drama, nós ficamos no tratamento. Uhum. Como era espetacular. E aí o Pires falava assim, eu me formei há 35 anos, o que o Rodolfo tem não tinha cura. Graças à ovelha Dolly, Uhum. hoje ele tem cura e eu posso assistir Isso a aconteceu. cura do meu filho. Que há 35 anos isso era impossível. E era Então a mesmo. gente ficou... Como é legal tirar as células tronco do corpo. Olha como faz. Olha que bacana. Olha que tem... A gente ficou no prazer do tratamento. Da que a gente evolução da medicina Ao invés de falar, serviço da "Não, vida. não, não." Ao Fizemos invés de ficar aposta, lamentando. bolão, porque tem o dia da pega. O hospital foi espetacular. Olha, sensacional. Foi tudo muito legal. Mas a gente estava nessa vibe de que o universo está certo. E a vamos nossa- a entregar favor. que E ele tem vamos alguma a coisa a favor falar. dessa E onda. ele dormia, eu ia pro banheiro, Escrevi. ou então eu gravava, tinha uma ideia, Maravilhoso. gravava. E aí, dia 27 de maio de 2012, Saiu o de mapa da 2014. felicidade. 2014. 2014. Que legal. Saiu o mapa da felicidade. E ele vendeu tanto, ele vendeu já 70 mil cópias, né? Uhum. Ele não para, porque ele saiu da minha barriga, ele estava pronto. Ele estava pronto. Eu Ele tá escrevi... fazendo 10 anos. Tá fazendo 10 anos. 10 anos esse ano. Como se fosse uma biografia. E tá fazendo 10 Uhum. anos, 10 fez anos agora, esse ano, que o Rodolfo falou assim, eu tive uma vida nova. Porque ele foi todo renovado, 10 né? anos do Rodolfo Rodolfo. hoje. Tá lindo. Hoje ele é um jornalista esportivo, ele é comentarista de futebol, enfim. Olha que bacana. Ontem tava lá com o Palmeiras. Não Ele é tão corintiano. É. Ele é Ah, tá corintiano. bom, melhorou. Mas ele... Mas Tem aí que ele... fazer o Tem papel. que do fazer, Celso tem que tá fazer. lá. Que bacana, que bacana. E aí, logo depois dele, Aí veio a sequência. Veio super. Como ele deu super certo, 2 anos depois veio o perdão. Porque daí a Roseli falou assim: Aqui. Elô, escreve o que você quiser. Porque o mapa estava pronto. É como se eu não tivesse escolhido. Foi ele que me escolheu. O perdão era eu quero escrever. É como se fosse a cerejinha do bolo ali. Isso, porque no mapa tem um capítulo inteiro de raiva, um capítulo inteiro de perdão. Eu falei, mas não é suficiente. Eu vou escrever um livro do perdão. E hoje eu me apresento como ativista do perdão. Uhum. Né? E o perdão, eu falei assim para a Roseli, eu vou escrever um livro que diz assim, a vingança gera loucura. O adoecimento. Aí ela falou assim, não vai vender. Aí eu falei, o tá bom, então eu vou escrever do perdão. Uhum. Mas eu começo, o primeiro capítulo começa assim, vingativa eu? Uhum. Porque eu vou contar, e aí é nesse livro que eu conto a história da Beatriz e da Estela, Da de Estela. como eu me perdoei como Que foi o mãe seu primeiro. das meninas. Primeiro contato, né? É. Perfeito, E aí é libertador quando a gente. É. Exatamente. perfeito.
a vida fica fácil. Fica mais leve, né? Não sei se fácil, porque eu acho que a vida é É como que é se fosse uma fácil faculdade, você- vai dificultando. Mas eu acho que a gente fica mais leve para enfrentar os maiores desafios. Eu não preciso viver Eu com aquela desapego pessoa fácil, ou com assim. aquela Não. situação. Eu desapego Mas eu preciso fácil. me libertar disso. É É isso. desapegar, fazer né? mais. É É, desapegar desapegar. desse sentimento ruim, de raiva, Eu de... falo sempre para os alunos, os bandidos, eles precisam ser presos, eles precisam ser retirados da sociedade para não machucar mais ninguém. Uhum, Mas eles não devem apanhar. uhum. Eles precisam passar por um processo de reeducação. Porque bater, esse processo que terminou ontem até, eu estava contando para os alunos, nós somos primos do chimpanzé. O chimpanzé é o nosso primo mais perto. Ele vive em comunidade. Tem um chefe e ele bate para ensinar. Mas ele não bate em mulheres, ele não bate em crianças e ele não bate em deficientes. Nós aprendemos a bater porque bater é atávico. Então a gente educa batendo. E o nosso primo mais velho ensinou. Mas ele é muito mais evoluído. No sentido da Porque seletividade. Ele não bate em mulher. Nós somos o 9º país que mais mata mulher no mundo. O 9º. Então nós temos que voltar para trás e aprender com esses primos chimpanzé, né? Porque os Com macacos certeza. não batem. Os macaquinhos deficientes, eles vivem lá fazendo as bagunças deles lá e ninguém liga. As crianças não apanham. Ele bate nos jovens e nos macacos que vão ter que dar o couro lá. Não, pra- aquela pra coisa do sustentar- território, Do né? território. O Sustentar território. aquela comunidade. A questão do território. Mas mulher nunca. Nunca. E nem nas crianças. Perfeito. Verdade. Então eu falo assim, só o perdão vai dar essa consciência para a humanidade. Que a gente Entendi. pode reeducar as pessoas. E se você tratar bem as pessoas, elas vão melhorar. Eu não sei se Quanto vão, mais mas você- você dá oportunidade para que elas possam experienciar Algo novo. uma conexão com a fonte. Eu tenho mais Senão- fé que você. Não, eu acho Na o seguinte, humanidade. Não, eu tenho muita fé na humanidade. Você não Que imagina eu quanto. acho que eles vão Eu melhorar. acho que também tem aqueles que não vão. Uhum, É a minoria, uhum. absoluta. Mas tem uns que não é o momento. É aquilo que eu falei. Eu vou adorar aquela pessoa, o ser humano que ele está por vir a ser. É. Porque o nosso destino é despertar. É O que nosso amor é destino é transformador. perceber. como humanidade, né? Uhum. Então, assim, eu não vou ver essa pessoa melhorar, talvez, nessa minha vida. Mas é isso que eu estou te Isso. falando. Por Mas isso que eu como amo. humanidade, Eu Humanidade. amo o ser humano que um dia vai se Isso, despertar, é. porque não tem como. É. Se eu vim de uma fonte geradora de amor, eu uma hora vou ter que retornar a ela. Ah, essa fonte Ou de amor. aqui, de maneira consciente, ou de maneira involuntária. Não tem jeito. Eu falo para os alunos assim: nós nos amaremos uns aos outros. É É o o destino. destino da humanidade. Ué, se esse é o nosso destino, por que você não começa agora? Exatamente. Vai! É isso Quem mesmo. começa antes ganha. Então vamos Exatamente. antes. Exatamente. Eu quero Vamos chegar nos na amar. fila. Depois de morrer, eu quero chegar na fila, que tem assim, né? Tem a plaquinha. Aqui você não tentou, não tá sabendo de nada. Não, não é minha, não. Ali tá assim. Aqui os que tentaram e apostaram no Isso. amor. Eu vou pra filinha ali. Isso. Eu não sei que Eu porta também. vão me abrir, mas eu vou estar naquela Eu também. Eu É, o vou, meu trabalho- eu o meu vou porque eu trabalho é de aposto amor. de amor. fila. É. Perfeito. E eu só, né, claro, é tudo dentro do que a gente acredita, Não, né? sim. E como eu sou viciada no processo Hoffman, dentro dessa metodologia e dentro dessa teoria que o Bob criou, eu vou dizer para você que sem o perdão a gente não conquista amor próprio, porque a gente não se apropria, porque a gente fica se enganchando em um monte de outras coisas que não é a gente. Uhum. E com o perdão, você solta os ganchos. Aí cabe aqui amor próprio. Exatamente. Por isso que eu digo que é uma questão de inteligência, não é de bondade. Eu Concordo. não estou falando É. nada que você Concordo, tem que eu ser não sou bonzinho, boazinha. que você não ter o É. coração bom, eu tenho o coração muito bom. Não, eu sou ruim. Uhum. Eu não tô Mas nem eu tô preocupada tentando isso. melhorar porque é o Mas destino. inteligentemente, o cara que me machucou, certo? Uhum. Por que eu que tenho que pagar a conta dele? Deixa ele ir, desapega. Solta ele, que vai se haver com o Com a problema vida dele, dele. com o problema dele, eu que tem que buscar. Ele tem que ser responsável, porque É. assim, o amor próprio
tem a ver com responsabilização. Com responsabilidade. Não tem, Não o, tem que, jeito. o que você faça. A gente tem uma placa lá no processo, o aluno entra na sala e tá, minha vida, minha responsabilidade. E é verdade. Porque Porque você para não de dá ficar... pra acusar porque mais o ninguém. outro não me amou, porque o outro... Não. outro... O que ok. o outro fez é um problema dele, ele vai lutar certeza. para resolver. Mas agora eu vou voltar para casa amorosa, mas a minha mãe vai continuar sendo chata. Ok, Vai sim. O que você vai fazer com isso é problema seu. Exatamente. Experimenta fazer diferente. Um dia dá certo, um dia não dá, aí você tenta de novo. Eu tô aqui, eu falo para eles, gente, eu tô em processo. Eu tô em processo desde os 18 anos de idade, faz 50 anos que eu tô em processo. Vocês acham que eu cheguei? Não, eu tô em processo. Não, a gente tem que revisar muita todo coisa dia. E a gente tem que revisar todo dia o processo. Todo dia é um novo dia. Todo dia a gente pode fazer Porque diferente. acontece coisas que eu falo, mas isso eu não queria que acontecesse. Dá-lhe perdão para soltar isso. Bru, vamos para as perguntas? Vamos lá. A gente tem uma comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. Né? SHS. É uma não comunidade, é banco, hein? Não tem nada a ver com banco. É uma comunidade de pessoas que têm interesse por conhecimento. Às vezes, nem todos ali são formados ou é médico. Não. São pessoas que são interessadas em conteúdos. E aí, o que a gente faz? 15 dias antes do convidado vir, a gente lança o nome do convidado na comunidade e dar caminhos para eles irem lá de formas anônimas, ver um pouco do seu conteúdo e eles montam as perguntas que faz parte dessa segunda etapa do nosso encontro aqui, tá? E aí eles montam as perguntas e a gente joga para você. Tá Podemos? Bom? Podemos? Podemos. 1. Qual estratégia pode ser adotada para gerenciar a impaciência no ambiente de trabalho? Sensacional, né? A impaciência é um comportamento aprendido. A gente aprende com pai e mãe ou com os nossos cuidadores. E aí fica uma conexão neural que se chama impaciência no nosso sistema nervoso. A questão é o que é que declancha, né? O que é que puxa, qual o gatilho? Qual o gatilho daquela impaciência. Se você prestar atenção, então eu costumo dizer que autoconhecimento tem a palavra de ordem é atenção. Uhum. Presta atenção em você. Porque a hora que vem a impaciência, virá. Você pode falar, pera, mas o que eu estava fazendo mesmo? Que me deu essa coisa aqui? Essa autoobservação. Isso. Isso é autoconhecimento. E aí é sempre assim. Você quer para você isso? Te interessa? Te interessa que essa pessoa mande em você? Porque é ela que está mandando em você. Uhum. É ela que está dizendo, fique impaciente. Eu não quero que ninguém mande em mim. Aliás, eu fico o tempo todo tirando o poder dos outros. Eu falo, dá licença que esse poder é meu. Uhum. Eu que vou resolver se eu vou ficar chateado ou não com o seu comportamento. Eu que vou ver se eu vou me aborrecer ou não com a sua cara feia. Eu que vou ver se eu me responsabilizar por mim e prestar atenção. Falar, cara, o cara que está decidindo que eu vou ficar impaciente com ele. Deixa ele fazer o que ele quiser. Isso é gerenciar, eu escolho. Mas para isso, eu preciso prestar atenção em mim. Porque o que dá impaciência para um não é exatamente o que dá impaciência para outro. Alguém está chegando na minha mesa estourado de bravo e eu falo, mas o que está acontecendo? Porque o outro não me pegou. Foi outro gatilho. Uhum. Outra coisa que me pega. Essa não. Mas eu preciso prestar atenção em mim. Entendi. Porque é autoconhecimento. Só autoconhecimento. Gerenciar alguma coisa é conhecer essa coisa. Isso é gerenciar. Gerenciar gente, você precisa conhecer gente. Gerenciar processo, você precisa conhecer processo. Gerenciar sua impaciência, você precisa conhecê-la. De onde ela vem. E o que desperta. Próximo, Bru. Como é possível cultivar a empatia durante situações de pressão e estresse? Olha, eu acho que não é possível. Aquilo que a gente falou da empatia. Sabe por quê? Porque essa coisa fica me lembrando que eu preciso ser anjo. Uhum. E eu sou ser humano.
E o ser humano tem todas as características, já foram mapeadas quase 5.000 características, então tudo me compõe. Eu sou plural como ser humano. Então, dizer que eu tenho que ser empática quando eu estou na pressão e no estresse, eu estou na pressão e no estresse. Não tem como. O primeiro passo de qualquer mudança é a consciência. Eu me dar conta de que eu estou saindo daquela faixa confortável que eu quero ser. Eu estou numa pressão, eu estou aqui no meu estômago, tá doendo, tá? Porque eu estou num estresse. Consciência. Aí eu me pergunto o que é que eu faço com isso. Mas enquanto eu não tiver consciência... Nada. Não adianta, porque vai no automático. Até porque pressão, estresse, descarrega o sistema límbico. Tá fora da minha... Se eu não tenho consciência que isso ocorre, aquilo tá rodando sozinho. É um sistema sozinho. Ele passa o nosso sistema infantil, exatamente. É o nosso cérebro mais primitivo. É o mais primitivo. Ele volta com tudo que a gente aprendeu na infância. Então, rapidinho eu volto a ser a troglodita. Se eu não prestar... E daí fala assim, seja empacta. Que seja empacta? A troglodita volta. Por quê? Porque eu tô na maior pressão. Eu tô com medo. Né? Porque é só medo isso. Pressão e estresse. Não, com certeza. Ansiedade, medo. Tá ali junto. Vem desse sistema de pressão e estresse. Próximo, Bru. Você acredita que a maioria das pessoas enfrenta desafios relacionados à síndrome do amor negativo? Síndrome do amor negativo. É melhor explicar. Explique. Eu não falei esse nome Alguém bisbilhotou muito bem lá. Foi ler lá. É porque ela deve falar sobre isso em algum momento. É a teoria do processo. Tá. O que diz a síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas, certo? Sim, sinais e sintomas. E o Bob diz, todo mundo tem essa síndrome. Do amor negativo. Do amor negativo. Eu não sei ainda. O amor é o amor que falta. Entendi. É o amor que faltou. E ele vai dizer que todos nós nos sentimos abandonados. E a gente já tem mapeado 5 dores infantis, que toda criança sente. Portanto, uma delas é o abandono. Como o Bob era muito simples, ele resume tudo dizendo: você se sentiu abandonado, não visto, não amado. Por conta disso, como os seus pais eram os perfeitos, eram eles que aqueciam, eles que alimentavam, eles que embalavam, eles eram os donos do pedaço. E perfeitos, porque a hora que eu tenho fome, a mamãe chega. Né? A hora que eu tenho frio, o papai chega. Eu tô chorando, alguém me embala. Cara, esses caras são o máximo. O que eu faço? Por falta de amor, como eles não me amam o tempo todo, eu não me sinto perfeito, eles é que são. Eu abro mão de mim, portanto, eu abro mão da minha fonte e vou criar um falso eu. Vou ser cópia e repetição dos meus pais. Você troca a fonte, que não é uma fonte verdadeira. Isso. É isso? Isso. E eles são a fonte. Meu pai foi o meu Deus. E aí, eu vou ser igualzinha. E a minha mãe foi Jesus Cristo, porque na minha casa tinha hierarquia. Tinha Deus e Jesus Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo. E sua irmã era o Espírito Santo. Era. E eu, a pecadora. Exatamente. Você estava no final da hierarquia. Os 3, eles são os the best. A minha irmã é minha mãe substituta, porque a minha mãe dava para ela a função. A minha mãe não gostava. Então, a minha irmã, coitada, 3 anos a mais que eu, ela tinha que cuidar. Com 8 anos, ela tinha 3 filhos. Que ela tinha que cuidar, porque ela tinha que atender minha mãe, né? Então, ela é minha substituta. A gente obedecia mais a minha irmã do que a minha mãe. E ela era muito mais brava. O meu pai era aquele tiranossauro. Eu vou copiar. Contador de histórias. Eu vou copiar meu pai inteirinho, porque criança é muito esperta. Nos primeiros 7 anos de vida, a gente entra com a inteligência emocional. Eu conheço o mundo pelo meu sentir e eu conheço o mundo pela sensação, com a minha inteligência física. O Bob vai dizer que nós temos 4 inteligências. A emocional, a física, a intelectual e a espiritual, que não tem conotação nenhuma religiosa. Sim. É uma parte de nós. Com essas 4... até os 7 anos são só as 2 que reinam, a emocional e a física. Mas eu vou ficar especialista no meu pai e na minha mãe. Nessa altura, o meu sistema nervoso está sendo construído. Minhas sinapses estão sendo feitas. Eu viro eles. Cópia e repetição, cópia e repetição, cópia e repetição. Eu aprendo a fazer isso.
no sistema mais primitivo que nós temos, que é o sistema límbico. Uhum. Aí nós vamos para, com 6, 7 anos de idade, o intelecto começa a aparecer. A gente já tem neurônio suficiente para fazer abstração, né? A gente abstrai 1 mais 1 igual aquele negócio que desenha 2. A gente vai ser alfabetizado. A partir daí, toda a nossa educação é focada na nossa performance. É quanto você aprendeu. Uhum. Quanto o seu intelecto é bom. Quanto você leu, você sabe fazer conta, não sabe fazer conta, quem você vai ser quando crescer, nananana. A inteligência emocional, que era que reinava, ela é escanteada, assim, muito. E eu ainda estou tentando ser amado. Portanto, eu agora vou copiar meus pais, como é que eles pensam? Os preconceitos, as crenças, as verdades estabelecidas. É igual. Porque o meu mundo é a minha casa, certo? A escola é a escola que meus pais... é do tamanho do que eu conheço. Eu conheço a escola, meus pais família. Que botaram na escola. Eles que decidiram se eu tenho avó ou não tenho. Se a gente tem família grande ou se a gente mudou para 10 mil quilômetros de distância e só tem uma familhinha. Eles que decidiram a nossa infância. Portanto, eles são os maiorais. Eu vou copiar tudo. O Bob Hoffman vai dizer que lá pelos 12 anos de idade, quando entra a puberdade, ele diz, na primeira menstruação das meninas, na primeira ejaculação dos meninos, a programação, aquilo que você foi aprendendo, ela fecha e lacra. A partir daí, você é cópia e repetição. Acabou tua liberdade, teu livre-arbítrio. Você vai para o mundo adulto, com as crenças que você já tem estabelecidas, com as verdades todas, com os preconceitos, tudo. Tudo que foi a sua casa de infância, inclusive time de futebol, né? Inclusive cidadania, né? Eu tenho cidadania portuguesa porque meu pai era português. Ele que decidiu isso. Porque eu que tive esse pai, não é? E a tudo isso eu vou para minha casa de infância, eu vou para minha vida adulta. Só que o meu sistema límbico, ele não muda. Depois de aprendido, ele só repete. Quem fica esperto é esse aqui. Só que a gente usa muito pouco desse. Fazendo o córtex. Isso. É aqui que está a transformação. Que eu vou entender isso tudo. A plasticidade está aqui, não está aqui. Não, com certeza. O límbico não tem plasticidade nenhuma. Ele só repete. Ele é instintivo. Me põe em estresse. Eu vou ser o que o meu pai foi. Entendi. Porque volta. Tá aprendido. Me dá medo. Volta. Tá aprendido. Sim. Então, se eu ficar quando só ele no diz, automático, você acredita que a maioria das pessoas... Não, eu acredito todas. Que todas as pessoas. Sem exceção. Próximo, Bru. Quais são os passos eficazes para incorporar novos hábitos na rotina? Olha, isso é legal, eu falo disso direto. Hábito, a gente muda. Primeiro acredita que muda, mas ele tem que ser bem pequenininho. Nada que você for fazer de mudança pode te causar medo. Porque o medo é bloqueador. Bob Hoffman dizia que o medo é o oposto ao amor. Se você tem medo, você vai para o amor negativo, o amor que faltou. É o amor de trás. Se você vai mudando, então, acorda 10 minutos antes, meia hora antes. Vai dormir 10 minutos depois. Faz coisas pequenas, constantes. A constância gera sucesso. Então, os passos eficazes é constância de passos pequenos. Eu me acostumei com isso, virou hábito. Agora eu vou dar mais um passinho. Como nós somos sistêmicos, o hábito que eu incorporo num lugar, ele vai para todas as outras coisas, né? Então, como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. Então, mudar hábito é muito útil, porque eu faço só um pouquinho e o sistema todo absorve a mudança. Então, é possível mudar, desde que você não tenha medo. É tão interessante você estar falando, porque assim, quando a gente tem uma reação de estresse... Nossa, eu estou discutindo com dois médicos, desculpa. Quando a gente tem... Não, mas nós estamos falando a mesma linguagem, com visões diferentes, mas é a mesma verdade. Quando você tem um estresse, tem uma liberação de cortisol, de tudo,
não é o neurônio que fica impregnado de cortisol e adrenalina. É cada célula do seu corpo. Isso. É Inclusive, o sistema. O sistema inteiro, inclusive o sistema imunológico, por isso que baixa a imunidade. Então, assim, a gente tem que parar de pensar que acha que, tipo assim, neurotransmissor descarregou no cérebro, é só neurônio. Não. Qualquer célula sua vai incorporar. É por isso que mudança de hábito muda a pele, muda, né? Muda tudo. Você deixa de ser adrenérgico. A gengiva, não sei das tudo. quantas. Você deixa de ser adrenérgico para parasimpático, né? Que aí acalma. Faz todo. Próximo, Bru. Existe uma capacidade inata de liderança em todos os indivíduos? Existe, essa é a minha Jura? defesa. Vamos lá. Essa é a minha defesa. Então tem um leão adormecido dentro da gente. Tem. Primeiro que a gente sabe nascer. Uhum. Depois, se você é fonte, você sabe. A sabedoria é interna, não tem sabedoria externa. É sabedoria interna. Eu sempre digo que a velhice, ela nos traz sabedoria, não é pelo que nos aconteceu, é porque a gente vai deixando para lá uma porção de coisas que aconteceram. A gente vai soltando a bagagem. Você diria que a gente vai... E aí a gente vai aprofundando. Desapegando, e é uma forma de perdão, desapego? O perdão é desapego, né? Perdão Total. é soltura. Exatamente. É liberar. Isso. E aí, às vezes, não é nem com a intenção de perdoar, mas já passou tanto tempo, outras coisas tão piores aconteceram, outras dores vieram, porque a vida vai ensinando a gente, né? Não precisa nem prestar atenção, a vida vai te dando cutucão para você. E aí, vai soltando, e na medida em que você vai soltando as coisas fora, você vai entrando para dentro, então você vai ficando mais sábio, porque é dentro que está a sua sabedoria. Assim como está a sua liderança. Então, eu tenho um curso que chama Educação para Líderes, que fala de autoliderança. Você não lidera ninguém se você não se autoliderar. Com certeza. E a liderança está aí dentro. Então, na realidade, a semana que vem, à fonte. É. Que aí eu posso ter o poder Isso. de liderança. E aí eu descubro que eu dou conta. Entendi. E aí eu dou conta de mim. Se eu dou conta de mim, eu posso conversar com você. Ou eu posso inspirar Exatamente. o outro a dar conta também. Porque a hora que eu dou conta de mim, as pessoas querem tanto que a hora que eu dou conta, elas te seguem. Perfeito. É porque você. Inspirou. Então, sou só eu. Aí é inspiração. É. Próximo, Bru. Quais são as melhores maneiras de desenvolver a inteligência emocional? Bom, o primeiro passo é consciência. Você começar a tomar consciência de si, do que está acontecendo, da sua vida, tudo que está ao seu redor. Tudo. E de preferência, Presta- lembrar que Exatamente. você vem de uma fonte. Vem de uma Presta fonte. atenção. O Bob criou uma metodologia. E aí tem 4 passos nessa metodologia. Primeiro, consciência. Depois é expressão. É dar direito à criança que está dentro de você, que você não sabe. Eu sei, a minha, ela fica louca. Mas as pessoas não sabem, né? Olha Você isso que eu aí quero atrás, dizer você. Olha isso aí Você, atrás, né? olha isso aí atrás. Você acha que É tudo o quê? que é tudo o quê? É Batiguel ali. Eu sou Batiguel, senão. Legal. Que legal. Aí a hora que você dá direito para sua criança, você resgata a inteligência emocional que ficou adormecida lá com 6, 7 anos de idade, porque o seu cabeção começou a valer. Eu sempre digo isso, as pessoas dizem, o que no mundo aconteceu? A gente diz, penso, logo existo. Ninguém nunca te ensinou sinto, logo existo. Então, expressar o infantil, a alegria, a tristeza, a raiva, tudo, todas as emoções, te dá direito de crescer. Porque você resgata aquela criança e você pode fazer essa inteligência crescer. Porque enquanto você não autoriza essa criança, ela fica lá, mandando em você, porque nós somos mandados pela nossa emoção. A gente faz tudo emocionalmente. Essa história de falar, então, raciocinou e não fez. Não, pode até ter raciocinado com a influência do emocional. Mas a gente casa por Não emoção, a racionalizou. gente compra por emoção, a gente Com tá certeza, tudo. Com certeza. Então, Vai trazer o equilíbrio. Se eu né? não Se tenho eu meu s- autoconhecimento, eu sou guiada por se isso. eu souber que quem manda em mim é minha emoção, opa, deixa eu conhecê-la. Com certeza. Muito Vamos prazer, lá? né? E vamos fazer ela ficar madura? Porque senão ela fica fazendo birra
Que nem eu fazia birra na infância. Adulto super inteligente, professor, doutor, falando, tô falando, não vou. Fica ofendidinho, fica magoadinho, que nem as crianças. Não, e toma tudo como pessoal. Tudo é pessoal. Eu não tomo nada como tudo pessoal. Tudo pra mim, né? Então, desenvolver... Eu cultivo a minha criança bem. A gente, né? Meu pijama. Eu tenho um amigo, pra onde ele viaja, ele leva um macaquinho com uma coruja, assim, com um olho desse tamanho. Oh, que legal. Dorme do lado dele. É isso. Então, esses 4 passos, eu autorizo, eu expresso, eu perdoo. E aí eu reciclo. Eu tenho um novo comportamento. Aí eu passo a mudar. Tá isso é a tomada de consciência de quem eu sou. Não, e a tomada de consciência de quem eu sou e para onde eu quero ir. Isso. Exatamente. Aí o que o processo propõe é a integração das 4 inteligências. Elas ficam todas do mesmo tamanho e elas têm a mesma importância. Entendi. Quando a gente não se conhece, a gente fica com a cabeça e com o corpo. A gente maltrata o corpo, porque não presta atenção nele, e só pensa. A emoção fica lá embaixo. Eu digo, eu não sinto nada, mas ela está mandando em mim. E o espiritual, eu dependo de doutrina, eu dependo do outro me dizer, eu dependo de ir em algum lugar, eu dependo fora. Não, e de lideranças que muitas vezes não tem nada a ver com você. Nada. Aí você vai reproduzir outros padrões. Isso. E repete tudo de novo. É isso. Sem fim. Sem fim. Próximo, Bru. Como as crenças sobre dinheiro e vida impactam no alto valor e nas ações das pessoas? Dinheiro é alto valor. Uhum. Quanto eu custo? Qual é o meu valor? Uhum. Quanto isso significa de dinheiro? A gente aprende a lidar com dinheiro na nossa casa de infância. Uhum. Quais são as crenças que a gente ouviu, assistiu, viu, percebeu naquele sistema familiar? Uhum. E aí é isso que eu vou levar para a vida adulta. Então, é diretamente alto valor. Quanto é o seu valor? Tem pessoas espetaculares que não sabem cobrar quanto custa o trabalho delas, né? Que precisam dar. E, na realidade, tudo custa. E é valor, e é dinheiro. Então, eu também tenho um curso... No mundo material, é dinheiro. Eu também faço um curso que chama Dinheiro e Vida. Porque nesse curso eu vou provar a tese de que dinheiro e amor são a mesma energia. Movem o mundo. De abundância. Movem o mundo. O dinheiro move a economia. E a economia move o mundo. O amor também. Entendi. As pessoas dizem, falta amor no mundo. Não, falta não. Aliás, é porque tem amor que o mundo continua. Ainda existe. A Terra não cai. Eu falo isso, que a Terra não está caindo, ela está no sistema solar, ela gira em torno dela, gira em torno do Sol e não cai, porque tem amor. De sustentação. Isso. Da fonte. Da fonte. Próxima, Bru. É possível encontrar... Sou eu ou você? Desculpa. Pode ir. Não, pode vai, ir, não, você desculpa. Então que tá eu bom. me distrai. É o amor que tá. É o amor, é isso mesmo. É possível encontrar um equilíbrio saudável entre controle e flexibilidade nas relações e atividades do dia a dia? É a minha defesa, né? É possível. Dá trabalho. Requer constância. Nada fácil. Então, assim, não tem uma palestra que eu consiga fazer e você falar, ai, nossa, e agora, não, depois isso é disso? Ilusão. Ali é o despertar, para que você Porque tome. Depois é todo dia um pouquinho. Não pode ser muito, porque vai te causar medo. A gente tem muito medo de sair da zona de conforto. É conforto. Pode estar doendo pra caramba, mas a gente está acostumado com aquilo. A gente já sabe. A gente fala isso, não é o melhor o diabo conhecido do que aquele que eu não conheço, né? É diabo. Dá trabalho conhecer um novo. Isso, então eu prefiro ficar aqui. Então não pode causar medo, mas é todo dia um pouquinho. Não tem férias, não tem sábado e domingo, não tem emenda de feriado. É todo dia um pouquinho. Mas é só um pouquinho, mas é constante. Perfeito. É constante. Próximo, Bru. Que estratégias práticas podem ser adotadas para melhorar e fortalecer o alto valor de uma pessoa? Se saber quem se é, né? Não? Porque como eu falo de alto valor, né? No curso e
e falo disso, as estratégias práticas são sempre as mesmas. Eu sou repetitiva. O que eu acredito é no autoconhecimento. Exatamente. Então, a hora que você chega nesse lugar, você olha, por exemplo, esse curso é um curso de autoconhecimento, mas eu só olho para o dinheiro. Uhum. Né? É como de liderança. É autoconhecimento, mas eu foco. É como se eu fatiasse o autoconhecimento, eu inteirinha, e aí eu olho para a minha relação com o dinheiro. Com o dinheiro e com a vida. Sim. Porque eu vou defender que é tudo igual. Quanto você usufrui da abundância é quanto você toma de sol. Uhum. Como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. Então, se a minha escassez está no dinheiro, a minha escassez está em todos os lugares da minha vida. Eu amo pouco, eu faço pouco sexo, eu como mal, eu durmo mal. A vida é escassa, por isso falta dinheiro. Mas também tem gente que tem muito dinheiro e é escassa. Porque o dinheiro não está ligado a ele. Exatamente. Pessoalmente. Exatamente. Ele Eu está ligado a alguma coisa. Com muito dinheiro e totalmente que escassas. não são felizes. Mas escassas. Elas são mesquinhas. Elas não são escassas. Entendi. Elas são mesquinhas. Elas não dão. Aquela é diferente coisa, né? de não ter. Então, porque como eu faço uma coisa, se tem dinheiro, tem também, vai trabalhar saúde, vai ter comida boa, vai ter uma cama melhor para dormir, porque tem dinheiro. Mas não tem felicidade, porque é mesquinha. E a mesquinharia, ela não dá. E no curso Dinheiro e Vida, eu digo assim, a gente tem que... tem uns verbos que a gente tem que tirar do vocabulário. Então, ganhar está diretamente ligado ao perder. Né? Essa pessoa tem uma vida miserável. Por quê? Porque ela tem muito medo de perder o que ela tem. Porque ela é mesquinha. Como ela não vai fazer esse dinheiro rodar, como ela vai dar com muita dificuldade, porque ela precisa ter, né? Ela é mesquinha, retém, né? Ela tem uma vida ela mesquinha. Retém, né? E o dinheiro está ligado a dar e receber. Com certeza. Quanto mais você dá, E mais propagar, você recebe. né? Quanto mais você recebe, você dá. Quanto mais, porque o dinheiro é circular. Ele circula. Ele mantém a economia nos 5 continentes. É dinheiro. É dinheiro. E é dinheiro igual para todo mundo. A gente só muda a etnia, como a raça. A raça é humana e a gente só muda a etnia. O dinheiro é igual. O dinheiro só muda a etnia. É libra e é real. É ien e é euro. Mas o dinheiro é o mesmo. É a mesma energia. E o dinheiro não existe. Ele é só uma ideia. Com certeza. Como o amor também. Que pode ser uma ideia é uma ideia que eu ou pego, não. é uma ideia que eu tangibilizo, ou é uma ideia que eu não tangibilizo. Então, é um amor que eu tangibilizo, vira numa relação boa, vira numa vida gostosa, ou é um dinheiro que eu não pego. Mas a ideia é a mesma. Sim. Dá ou recebe. Então, as estratégias são sempre autoconhecimento. Autoconhecimento. Próximo, Bru. Como podemos construir individualmente para promover um ambiente mais feliz no trabalho, considerando o impacto da felicidade no clima organizacional? Pelo que eu entendi, a pessoa quer saber como promover felicidade individual e coletiva no ambiente de trabalho, é isso? A coletiva nunca está na tua mão. Sim. Você pode inspirar, pode Você pode propor, inspirar, exatamente. Né? Mas a individual é sempre olhando para você, né? Quanto você está satisfeito com aquele ambiente, quanto você é capaz de se relacionar positivamente com as pessoas, né? Quanta paciência você vai ter. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande porque nós nos apaixonamos pelo diferente. É o que nos falta. A gente fica completamente apaixonado e quer. Mas a gente só consegue conviver com igual. Com similar, pelo menos, Isso. E aí a gente traz... O ambiente de trabalho, quanto mais diverso ele for, mais rico ele é. Porque a diversidade é de uma riqueza. Porque é plural.
Então, cada um dá um pedaço, cada um faz de um jeito, cada um pensa de um jeito. Você fala, cara, que legal, não tinha pensado desse jeito. Olha, não. E aí roda a experiência. Mas eu só consigo trabalhar com o igual. Uhum. E aí, o diferente de mim, eu faço fofoca no cafezinho, eu dou um jeito de puxar o tapete, eu não entrego aquilo que tinha que entregar para a pessoa não conseguir fazer o trabalho dela, né? Uhum. Eu vou de boicote em boicote. Então, individualmente, eu preciso reconhecer a minha diversidade. Se eu reconheço que eu sou plural, cara, eu sou tanta coisa, é tanto. E eu sou plural, eu tenho o bem e o mal dentro de mim. Então, eu posso ser autoritária, eu posso ser grossa, eu posso ser estúpida e posso ser generosa. Não impede uma coisa da outra. Nada. Mas a gente trabalha ou é isso ou aquilo. E, na realidade, é o E. Uhum. A gente precisa aprender, porque eu sou tudo isso. Né? É o que me compõe, a minha humanidade. Então, se eu tiver essa consciência de mim, individualmente, eu falo, eu sempre falo isso, se eu mereço perdão, gente, eu fiz uma besteira, foi enorme, escapou, mas eu mereço perdão porque eu sou boa gente. Mas se eu mereço, por que você não? Então, se eu sou plural, por que você não? Uhum. Se eu sou diverso, por que você não? Então, a gente sempre cai. Primeiro que a pergunta está bem feita, porque é só individual, né? Você não consegue fazer nada se você não puder contribuir individualmente. Individualmente, primeiro. Porque o coletivo é burro, né? O coletivo... É manada, né? É manada. É um movimento de manada. É só você, exatamente. Né? Próxima, Bru. Minha querida. Não, calma. Minha querida. Não vai se livrar Esse é o fácil. nosso querido Pipinho, é o nosso mascote. Ele vive com muito amor, com muito perdão. Ele foi criado com Ele muito foi amor. criado É um com cérebro amor feliz. E livre, né? Proibido de ver televisão, proibido. Ele só ouve bons conteúdos. Só. E aí, ele também ouviu você, ele também pesquisou um pouco sobre você. E aí, ele sempre prepara algumas palavras-chave num jogo de ping-pong que ele gosta. E ele pede a mãezinha dele para jogar para você, que é a Ana, algumas palavras. E essas palavras você devolve com o que vier na sua cabeça. Sinta tá bom? antes de racionalizar. Sinta antes de racionalizar. Ai, meu Deus, tu tá preparada. E se você Olha, quiser... sinto, logo existe. O que vier no sentimento. E se quiser também passar alguma das a palavras, verdade. pode passar. Se não vier que nada, ele fala não passo. É rancoroso. Não, Pipinho... Ele é do amor e do perdão. Pipinho foi gerado na década de 60, em um Ai, estoque, quando tudo era paz, tudo entendeu? era paz, era paz e amor. Ninguém sabia o que ia dar, então era essência. Depois perverteu. Foi. Mas tudo bom. Então vamos lá, minha querida. 1, amor. Perdão. 2, perdão. Amor. 3, controle. Bobagem. 4, autoconhecimento. Perfeito. 5, felicidade. Eu quero. 6, inovação. Necessidade. 7, se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, você escolheria voltar ao passado ou ir para o futuro? E Voltar por quê? para o passado. Voltar ao passado. Eu queria ter a Beatriz de novo. Perfeito. Bacana. Para fazer como fez com o Rodolfo. Perfeito. De uma 8, forma diferente. Bacana. Fé. Deus. 9, complete a frase. Ser líder é. Ser dono de você mesmo. Perfeito. Hein? Amei. Também. E 10, propósito de vida. Fazer o melhor possível. Sempre. Todo dia um pouquinho? Sempre, eu não sei, mas todo dia um pouquinho. Viu só como o nosso Pipinho é maravilhoso? Não, é maravilhoso, foi tranquilo. facinho. Minha querida, eu queria te dar aqui de presente o Felicidade, que foi escrito na época da pandemia, que eu me recusei a ser infeliz dentro de casa. Isso mesmo. O Mentes Inquietas, tá?
E o Mentes Consumistas, que aqui eu boto bem esse padrão de que a gente aprende a consumir com os pais. Porque criança nenhuma nasce querendo, tendo necessidades, né? Queria te agradecer demais. Queria que você usasse agora essa câmera aqui para dar todos os seus recados para quem quer te achar. Essa aqui. Suas redes, cursos, livros, o que você quiser. Bom, a gente já falou de tudo aqui. Mas eu queria dizer para você, primeiro que você me acha em qualquer lugar. Eu sou bem facinha. Heloísa Capela, você acha em qualquer lugar. Vai no Google. Capelas. Capelas é um monte de igrejinha, você não vai mais esquecer. Eu tô por aí, né? Eu escrevi 3 livros, como você viu, mas o que eu queria dizer mesmo é que você é uma fonte inesgotável de amor. Muito obrigada. Querida, queria te agradecer demais. Foi junto ótimo, aqui pra gente fazer a corrente. Do amor. Com certeza. Muito obrigada pela tua presença. Ai, mas eu trouxe meus livros. Trouxe também? Trouxe. Muito obrigada. O amor é transformador, Heloísa. Obrigado por tudo. É uma grande cura. É o destino. É o início e o destino. Nós fomos criados... É o início e o fim. Exatamente. Nós somos criados para isso. A gente erra no meio. É verdade, a gente se atrapalha no meio. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa querida Heloísa Capelas. Se você quer conhecer mais sobre tudo que ela falou aqui, se fez sentido para você, @Heloísa Capelas, em todos os lugares também. E para você que acredita que o conhecimento e o autoconhecimento é a única maneira que a gente tem de existir e inspirar outras pessoas, se liga aqui na nossa comunidade Pod People. Não esquece de se inscrever, de compartilhar com todo mundo que você acha que faz algum sentido o conteúdo de hoje e aciona o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado e até o próximo Pod People.